Estamos começando mais um The Leão Cast, como sempre é muito especial, e o nosso convidado de hoje, ele é paratleta, pregador, palestrante, versátil no hebraico, entre outras coisas. Está casado faz um mês e nós vamos bater um papo com ele agora. Eu já quero que você conheça. Então, antes que eu apresente ele, já quero convidar você que não é inscrito aqui no nosso canal, aproveite, inscreve aí, aciona o sininho para receber as notificações de novos vídeos, e se gostar desse bate-papo, vai deixando o like, deixa um comentário também o que você achou e com sugestão de quem você quer ver aqui no The Leão, para a gente conversar, trocar uma ideia, aprender muito e deixar aqui no nosso canal muitas informações para enriquecer a vida de vocês. Dito isso, então, seja muito bem-vindo, irmão Ederson. Obrigado. Isso mesmo, né? Ederson Silva, é uma honra estar aqui, né? Quero já agradecer o convite e também parabenizar, né, esse trabalho que está sendo feito aqui nesse podcast, e é uma honra estar aqui pela primeira vez. É pastor? Pregador? Sou pastor, Pastor né? Ederson. Pastor há 8 anos, consagrado, e pregador do evangelho há 22 anos. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravação, estava me passando um pouco da sua trajetória, e eu confesso que eu fiquei impressionado, porque é muita coisa, e dá para ver que você é uma pessoa jovem ainda. Tem quantos anos? Hoje eu estou com 41 anos. 41 anos, paratleta, pregador. E nós estávamos falando sobre hebraico aqui, você estava me dando uma aula sobre alguns textos bíblicos, porém, vamos começar pelo começo. Eu vou fazer uma pergunta que eu ouvi alguém fazendo e achei muito interessante. O senhor é de berço evangélico, de berço El Shaddai? Não, eu até gostaria, eu acho que seria uma das maiores dádivas da minha vida, chegar aqui e poder dizer que eu vim de um berço cristão, né? De uma família sacerdotal. Não. Eu fui o segundo da minha família a conhecer a Cristo, né? A minha família, ela vinha de um misticismo, né? E de uma mistura de várias religiões, né? Meu pai, católico, a minha mãe, uma católica, mas também envolvida com espiritismo. O restante da família, alguns frequentavam uma religião afro, né? E eu era considerado, né, na minha infância, um pouco ateu. Eu tinha uma briga com Deus devido à atrofia muscular que eu nasci, né, que causou e resultou na deficiência física, nessas limitações dos membros superior e também em um dos membros inferior, que é no pé direito. Então, conhecer a Cristo na minha infância foi um pouco difícil. Eu me sentia, vamos dizer assim, como aquela mulher samaritana, que Jesus teve um diálogo com ela, que ela questionou Jesus sobre o lugar em que se deveria buscar a Deus, né? Adorar a Deus. Ela disse a Jesus que ela não sabia qual era o lugar correto, se era em Jerusalém, no templo, ou se era no Monte Gerizim. Então eu também não sabia se era no Espiritismo, se era na Umbanda, se era no catolicismo, se era numa igreja evangélica. Então, por esse motivo, eu demorei um pouco mais para ter esse encontro com Cristo. O senhor falou que foi um pouco resistente, e até um certo momento da sua vida, um tanto ateu, porque o senhor atribuía a Deus a sua condição da atrofia muscular, e por isso você ficou um pouco resistente em aceitar que existe um Deus? Na verdade, eu acho que não era nem questão de resistência. É que, como a gente vem de uma família que não tem um conhecimento acerca realmente de quem Deus é, e isso dificulta, porque imagine só você até os 9 anos de idade, sem saber o lugar correto de buscar a este Deus e quem era este Deus. Então, talvez por falta de conhecimento, eu entrei numa briga com Deus, acreditando na minha mente, quando criança, que Deus não existia, olhando não só as minhas limitações, mas olhando também a situação familiar que eu vivia, né? De repente, aquela divisão de religião dentro da família
também causou um pouco de distanciamento do conhecimento acerca de Deus. Sabe que a gente tocou num ponto, e eu penso que a realidade de muita gente tem muita gente que enfrenta as dificuldades, exatamente por conta dessas dificuldades, elas se afastam de Deus ou atribuem a Deus um descaso com a vida dela. O senhor tocou num ponto, eu quero voltar nisso. Eu tive uma certa resistência, ou um tanto ateu, por causa da minha condição de atrofia muscular. E isso me trouxe uma dificuldade de acreditar, né, que existe um Deus. Isso, com certeza, o senhor não está sozinho. Eu acho que muita gente vive hoje uma vida longe de Deus porque alguma coisa aconteceu na sua vida e ela olhou para Deus e se perguntou: onde é que está Deus? Se existe de fato um Deus, por que ele permitiu que isso acontecesse? Eu lembro de um filme, Deus Não Está Morto. Eu acho que é o 1, que tem um garoto lá na faculdade, cenário da faculdade. E o professor, que é quem questiona com o aluno, e o professor está dizendo que Deus não existe, o aluno tem que provar que Deus existe, então ele vai ser reprovado, o aluno vai ser reprovado. E na cena final, ou quando há o debate entre o aluno e o professor, o aluno pergunta: por que você tem tanta raiva de Deus? Aí ele diz: porque ele levou a minha mãe. Porque ele levou a minha mãe. Aí ele disse: espera aí, se ele levou a sua mãe, como é que ele pode ter levado a sua mãe se ele não existe? Aí foi quando matou a charada. Aí o professor ficou muito sem palavras diante dessa conclusão do debate, né? E o rapaz saiu provando que Deus existe. Mas o ponto o que o senhor diria, visto que empiricamente, né, você tem essa experiência, o que o senhor diria já de começo para alguém que de repente está passando por uma situação parecida, de ter sofrido alguma coisa e por conta desse sofrimento diz: peraí, mas Deus não existe, porque se ele existisse eu não estaria nessa condição? Eu costumo dizer que uma das coisas mais difíceis de ser compreendida como ser humano não é a existência de Deus. A gente compreender na dor e no sofrimento, ou na perda, o nosso propósito em tudo isso. Por exemplo, a minha resistência não era concernente a acreditar que existe um Deus, mas era entender o que Deus estava determinando naquele momento de guerra que eu estava vivendo, emocional, psicológica, porque a minha guerra não era uma dor física, mas era mais emocional, psicológica. Qual era o meu propósito em tudo isso? O que Deus requereria de mim? O que Deus queria de uma pessoa com uma deficiência física que dependia dos pais, dos irmãos para comer, para vestir, para tomar banho, que não conseguia abrir uma porta de trinco redondo se ela tivesse escorada, que tinha dificuldade de segurar um lápis, uma caneta, ia para a escola só para observar a aula. Então eu acho que essas pessoas que estão vivendo hoje, elas estão lutando contra o seu emocional, contra a sua dor, contra os seus pensamentos, contra o seu próprio modo de pensar. E o que eu diria para essas pessoas que estão enfrentando um momento de dor, de sofrimento? Deus, ele permanece sendo Deus independente das circunstâncias que nos cercam. Mas nós precisamos entender qual é o propósito dele nesse sofrimento, nessa dor, nessa existência. E o que eu diria para essas pessoas se você crê em Deus e deixar ele mostrar a você qual é o propósito que ele tem nessa dor que você enfrenta hoje, pode ter certeza que esse sofrimento vai acabar. Porque quando eu entendi o meu propósito em todo o sofrimento que eu vivi naquela época como criança, eu entendi que Deus permitiu tudo isso para me fortalecer, para me fazer mais forte. Tanto que eu digo para as pessoas que forte não é só aqueles que conquistam. Forte não é só aquele que alcança os seus objetivos. Forte não é só aquele que realiza um sonho, aquele que alcança uma meta. Forte é aquele que suporta. Então, muitas das vezes, a dor, o sofrimento é para nos fortalecer. E através de suportar todo esse sofrimento e entender esse propósito, hoje eu sirvo como instrumento de Deus para a cura de pessoas que estão passando por coisas que eu já passei lá no passado. Então, é erguer a cabeça e entender: Deus, eu estou sofrendo hoje. Qual é o teu propósito nesse sofrimento? O que o Senhor quer de mim nesse momento de dor? E se eu entender o que Deus quer de mim na hora da dor, e aí então eu vou estar preparado para vencer aquela fase, aquele momento complicado.
Como eu passei esses dias, 6 dias internados, e eu disse à minha esposa, hoje eu entendo porque que eu fiquei 6 dias numa cama de hospital, travado da coluna. Porque a cada sofrimento que eu enfrento, eu me torno um ser humano melhor. Eu me torno um marido melhor, um pregador que ama mais o próximo, um profissional que se dedica mais ao seu trabalho, porque a cada dor que nós enfrentamos, a cada perda, a cada sofrimento, nós passamos a valorizar as coisas mais simples dessa vida. E, pastor Ederson, com quantos anos o senhor veio pro Evangelho? Quantos anos? Olha, eu conheci a Cristo, né, através da minha mãe com 12 anos. 12 anos. Mas eu não tinha uma entrega, ainda tinha muitos questionamentos na minha mente acerca daquilo que eu estava vivendo. Mas um encontro genuíno, verdadeiro, foram aos 17 anos. Eu tive um encontro com Jesus numa sala de aula aqui em Londrina, no Jardim Cafezal, onde uma menina de 11 anos disse que Jesus me amava. E eu disse para ela, se Jesus me amasse, eu não tinha nascido assim. Não tinha passado por situações que eu passei e que eu ainda passo. E ela apontou o dedo no meu rosto e disse assim, olha, Deus está falando para mim que o que você precisa não está na força das tuas mãos, nem na força dos teus braços. O que você precisa é de Jesus. E se você quer ser feliz de verdade, independente de ter as mãos, os braços perfeitos ou não, o Espírito Santo pode te dar a alegria que você tanto deseja. E aquilo mexeu comigo. Porque o que eu procurava... Na escola. Sim, na escola. Menina de 11 anos. 11 anos. Que autoridade. A autoridade do Espírito, né? Meu Deus. E ela estava correta, porque aquilo ali foi uma palavra direcionada pelo Senhor, porque eu não buscava as mãos perfeitas. Eu sempre dizia para Deus, depois daquela fase de guerra com Deus, eu sempre dizia, se o Senhor existe, eu não quero ter as mãos perfeitas. Eu não quero ter os braços perfeitos, eu só quero ser feliz. Eu só quero ter alegria. E quando eu descobri através daquela menina naquele dia que o Espírito Santo poderia me dar essa alegria, porque ela disse que um dos frutos do Espírito Santo é a alegria, é o gozo no Espírito, e eu fui ler isso nas Escrituras, então eu disse, tudo que eu preciso é disso. Eu não preciso de dinheiro para ser feliz, eu não preciso de fama para ser feliz, eu não preciso de braço perfeito, de pernas perfeitas, eu preciso ser feliz. E eu descobri que a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, ela está no Espírito. E o que mudou depois desse dia? Ela me convidou várias vezes, né? Posso contar um pouquinho da minha conversão, para ir na igreja. E eu fugia, mesmo aceitando essa mensagem dela. E um dia eu decidi ir. Aí ali foi um encontro genuíno. Eu cheguei no culto, né? E por Jesuscidência, né? Nem foi coincidência, ela estava com o microfone na mão para louvar um hino, um louvor. E aí eu fiquei da porta e eu disse para outra pessoa que estava na porta, será que ela canta mesmo? Porque eu conheci ela da escola, uma menina de 11 anos, eu com 17. Vamos ver se essa menina canta alguma coisa. Quando ela chegou no meio do louvor, eu fui batizado com o Espírito Santo. Meu Deus! Na porta da igreja, eu não tinha nem aceitado Jesus. Essa menina tá por onde? Aí eu caí de joelhos, né? O nome dela é Lidiane. Tem contato com ela ainda? Eu tenho contato com a mãe dela, né? Há um ano atrás eu encontrei a mãe dela em uma das minhas ministrações. E eu comecei a falar, né, em outras línguas, e eu não entendia o que estava acontecendo comigo, eu não sabia o que era aquilo. Eu achei que eu estava até possuído, mas não sabia. Estava possuído, mas não pelo Espírito Santo. E aquilo ali mudou a minha vida, né? Eu acho que quando a gente é selado pelo Espírito Santo e tem esse encontro genuíno, naquela noite eu aceitei Jesus. Eu comecei pelas escrituras, por ser neto de judeu, eu sempre gostei da Bíblia, né, depois dessa fase de guerra. Então eu comecei a ler a Bíblia 8 horas por dia, né. Meu pai e minha mãe achavam que eu estava doido, mas estava doido por primeiro amor, né, doido por Jesus. E isso me ajudou muito, né, me ajudou muito, mudou a minha vida, a minha forma de pensar, minhas atitudes, né. Eu me tornei um filho melhor também, eu era um pouco revoltado com pai e mãe na época. Eu e meu pai, a gente brigava muito. E eu fazia questão de brigar com meu pai, mas quando eu entendi esse amor genuíno do pai, né, celestial, eu falei, não, poxa, eu preciso ser um bom filho, seguir o exemplo de Jesus e trazer alegria para minha casa. E de lá para cá o senhor nunca mais se afastou do Evangelho, de Deus? Em todas as suas empleitadas, Deus estava sempre ali na frente. Sempre presente. Eu tive momentos, claro, difíceis, né, na vida, que eu acho que todos nós passamos por fase muito complicada.
Eu enfrentei muitas fases complicadas no começo da minha conversão e também depois de 10 anos de convertido. Mas sempre firme, sempre caminhando com o Senhor, me esforçando para permanecer dentro do Evangelho, pregando a palavra, sempre procurei estar em Cristo. Você diria que Deus fez toda a diferença na sua vida? Acho que fez não, né? Acho que essa palavra faz, né? Acho que essa palavra fez, ela deixou lá atrás, né? Ele faz todos os dias. Todos os dias eu aprendo algo novo com Deus e todos os dias eu posso dizer aqui a todos que vão assistir que eu vejo a mão de Deus em todas as áreas da minha vida, né? Eu conheci a minha esposa há 1 ano atrás, pregando numa casa, quando eu achava que eu não ia casar, que Deus tinha para mim mesmo era viver uma vida missionária, viajando sozinho. Então acho que Deus ele nos surpreende. Às vezes a gente não conhece, por mais que a gente vive Deus todos os dias, mas a gente não conhece Deus na sua profundidade. Ele sempre reserva um presente ali escondido, ele sempre nos surpreende. O senhor falou sobre vários momentos que o senhor passou na sua vida, nessa trajetória, desde o momento que você, de fato, se rendeu ao Senhor até agora. E um desses momentos foi a parte do esporte, né? Sim. Do esporte na sua vida. A gente falou no começo, o senhor foi para-atleta. Hoje, como dizem, pendurou a chuteira já, né? Mais ou menos. Mais ou menos. E como foi essa fase da sua vida, né? Como aconteceu? Quando eu cheguei aos meus 12 anos, eu estava muito revoltado, né? Eu entrei na escola já com 7 para 8 anos, por causa da dificuldade física. Então, enfrentar, hoje nós chamamos de bullying. Naquela época eram os apelidos, as brincadeiras. Encarnação naquela época. E aí chegou uma fase nos meus 10 para 11 anos que eu me tornei uma criança bem agressiva. Então, quando alguém vinha, de repente, fazer um bullying, que nem dizia assim, eu descia a mão. Então, brigava. Então, havia uma preocupação do colégio, uma preocupação do familiar, porque que eu estava me tornando uma criança briguenta, né? Foi uma fase rápida, graças a Deus. E meu pai teve a brilhante ideia de através de um amigo, me levar para um grupo que existia aqui em Londrina, que era a Associação dos Deficientes Físicos, que é a DEFIL, né? Já não existe mais, que na época tinha 1.000 associados em todo o Norte Pioneiro. Então eram 1.000 pessoas que tinham algum tipo de deficiência. Então lá tinha grupos de esporte, essa associação separava atletas, e ali tinha cadeirante que jogava basquete, aí tinha o futebol de cego, tinha natação, enfim, tinha várias modalidades. Como eu sempre fui apaixonado pelo futebol, né, desde criança, com meu pai assistindo jogos, acordando de madrugada, aquela coisa para assistir Copa do Mundo, meu pai me levou para o futsal. E o futsal tinha lá 16, 17 atletas que tinham deficiência. E eu acabei entrando para poder... Na minha mente é porque eu amava futebol, mas meu pai queria me tirar um pouco daquela situação de crise que eu estava vivendo, de agressão. E aí você tem, como você entra por uma equipe, você tem que ser disciplinado, né? Então, o desejo e a esperança de me tornar um atleta profissional, né? Mesmo sendo portador de uma deficiência, entrou no meu coração. E eu comecei a jogar com 12 anos. Com 14 anos eu já comecei a me destacar, né, no futsal. Cheguei a ser artilheiro aqui de campeonato paranaense, depois tivemos campeonato brasileiro. E aí eu alcancei vários títulos, várias medalhas, né? A gente teve um campeonato que eu participei na época em Cornélio Procópio, que era um campeonato com uma equipe já amadora, porém não tinham pessoas com deficiência. E eu saí até no jornal como artilheiro daquele campeonato, depois fui jogar suíço, campão, aí eu fiquei 16 anos jogando bola. Eu jogo bola, até o ano passado estava jogando bola ainda, todos os sábados, né, que eu não estava viajando, aqui em Cambé, com o time do Sabino, que é uma equipe, né, a gente tem lá 43 atletas, e eu fui também artilheiro o ano passado. Caramba! Né? Então, tipo assim, o futebol, ele me disciplinou, me ajudou muito. Tanto que hoje, né, eu uso assim, o esporte, de certa forma, para evangelização, né? O nosso propósito dentro do futebol hoje é levar o evangelho. Quando eu cheguei, por exemplo, na equipe, que 43 homens, a maioria eram pessoas que tinham problemas familiares, ou vício com bebida,
com alguma coisa. Hoje nós temos mais de 23 atletas que já se entregaram a Cristo. Mais da metade. A gente começou a fazer culto lá. Aí nas confraternizações sempre eu prego o evangelho. A gente tem aquele momento da palavra. Antes de começar qualquer tipo de campeonato, de jogo, a gente faz uma oração, fala de Jesus para as pessoas. Aí vem aqueles que vêm desabafar, vem abrir o coração. A gente tem uma palavra sempre direcionada para um deles, né? A gente sabe que o ser humano, né, busca muitos motivos para se vitimizar, né, diante das situações, se vitimiza, quer despertar nas outras pessoas algum tipo de pena, né? Muitas pessoas têm essa linha de pensamento. E a gente percebe, e você é um exemplo disso, alguém que poderia ter trilhado por esse caminho do vitimismo, por esse caminho de autopiedade, né? Mas a gente percebe que não. E você falou, por isso que eu perguntei, qual foi a diferença que Deus fez na sua vida? Eu penso que Deus ele mostrou para você o real valor que você tem, independentemente de se tem alguma deficiência, não importa. Ou seja, é aquilo que você falou, o grande diferencial é ter o propósito de Deus, saber o propósito de Deus, e então caminhar debaixo desse propósito. Isso é fundamental. Agora eu fiquei surpreso. Eu sabia, né, que o senhor tinha que foi para-atleta, mas não sabia que era no futsal e com esse destaque todo. Que bacana, rapaz. Sim, eu no futsal, até eu tive já em alguns canais aqui de Londrina, né, de televisão. Já fui homenageado na Câmara dos Vereadores aqui por isso, né, por esse motivo também. Fui já aqui, não vou dizer o nome dos canais, né, de televisão, mas a gente foi aqui em praticamente quase todos para ser homenageado como ex-para-atleta, né? Hoje eu não estou ativo como para-atleta, estou com 41 anos, mas eu fiquei 16 anos no esporte. Eu acho que isso foi legal, porque eu conheci pessoas com grau de deficiência maior do que a minha, que estava ali, não para provar nada para ninguém, mas para provar para si mesmo que aquela limitação não poderia impedir, né, aquele atleta de desenvolver aquilo que ele amava fazer. Tanto que o nosso goleiro na época, isso em 96, 97 ali, nosso goleiro chegou a sair de Londrina, né? Saiu do país, foi para mais de 50 países aí, jogou em grandes equipes, ficou rico, vamos dizer assim, né? Legal. E ele tinha uma deficiência muito maior do que a minha. Ele tinha uma paralisia cerebral e ele se movimentava com muita dificuldade. Ele era o goleiro e foi considerado pela seleção brasileira o melhor goleiro da história do Meu Brasil, Deus. Como para-atleta. Verdade isso. Qual é o nome dele? Eu não vou recordar agora, mas acho que é Gabriel alguma coisa. Mas ele foi o melhor goleiro do Brasil, né? Ele tinha aquele se arrastava mas dentro da quadra podia chutar a bola que fosse, forte que for. Ele se jogava na frente, ele tinha a sua maneira de se adaptar. Então eu me espelhava nele, né? Até se ele um dia for assistir, eu vou ver se eu encontro ele na internet e mandar para ele. Ele foi meu espelho lá com 12 anos de idade, que quando eu cheguei e vi aquele cara, né? Ele mais velho do que eu, ele tinha uns 16 para 17, fazendo o que ele fazia no gol. Falei, não. Com a deficiência que ele carregava. Não, né? Com a deficiência. Eu falei, por que eu tô reclamando? Eu ainda consigo correr, eu não tenho a metade do pé direito, né? Não tem nenhum dedo no meu pé direito. Então, ele mesmo dizia pra mim assim, você tem que usar isso a seu favor. Eu dizia, como? Ele dizia, cara, você não tem dedo, não tem unha pra doer, não tem dedão, chuta. E aí eu se tornei, sério, com 18 anos no futsal. Esse era o pé do chute. Eu era o que chutava mais forte, já desmaiei, goleiro chutando bola assim. Porque eu aprendi com ele, ele disse, aproveita que você não tem dedo, ninguém vai pisar no teu pé e usa essa metade do pé que você tem pra chutar forte. Então a gente às vezes tem que entender que Deus ele compensa, né? Às vezes a gente acha que está perdendo alguma coisa, na verdade Deus nos deu uma ferramenta de ganho muito maior do que aquilo que a gente pensou que perdeu. É impressionante a ressignificação, né? Como ele lhe fez ver pelo um outro ângulo, né? Você ressignificou aquilo que era perca numa ótica da estética e tal. Você diz, não, isso aí na verdade é uma vantagem que eu tenho. Sim. Que legal, rapaz. E é vantagem, até quem conhece essa questão como para-atleta, o pessoal aí agora vai entender. Por exemplo, quando você entra para jogar uma partida profissional como para-atleta, se você tem uma deficiência só nos membros inferior, o que acontece? Você só joga um tempo.
Se a sua deficiência envolve membro superior e membro inferior, você joga os dois tempos. Então, como eu tinha uma deficiência de membro inferior e superior, eu podia jogar os dois tempos. Então, é uma vantagem, tá entendendo? Não ficava no banco. Você já colocou a sua história no livro? Eu não coloquei a minha história completa, mas eu escrevi um livro agora que eu trago aqui alguns testemunhos de alguns momentos da minha vida que eu tive que superar. E o tema desse livro aí, eu fui na televisão devido ao tema desse livro. Me chamaram porque causou muita curiosidade em alguns meios de comunicação. O tema do livro, para quem não sabe, é bíblico. Sim, né? sim. O preguiçoso morre desejando. Provérbios, tá pra ver aqui. Aqui, ó. Tá enquadrado aí? Olha só. O preguiçoso morre desejando. Aí nesse livro... Quem falou isso foi Salomão. Salomão. As pessoas até pensavam que era uma ideia minha. Eu falei assim, não, é uma ideia bíblica de Salomão, né? Que foi o mais sábio. E por que o preguiçoso morre desejando? Porque eu conto um pouco aí da minha história. Houve um momento na minha vida que eu era preguiçoso. Eu achava que eu não era capaz de nada, mas eu era cheio de sonhos. Só que eu cheguei aí a um momento da minha vida que eu entendi que não basta você ter sonhos bacanas, você ter meta, objetivo na vida, se você não tomar uma atitude de se levantar, de você agir, né, de você correr atrás desses sonhos. Então o preguiçoso ele sonha, ele deseja, mas ele não conquista nada. E aí nesse livro eu conto algumas experiências, né? O sonho que eu tinha, por exemplo, de andar de bicicleta, eu via as crianças andando de bicicleta, poxa, eu não consigo segurar um lápis. Então eu tive que convencer o meu pai, e aí eu conto como eu convenci o meu pai a me dar uma bicicleta. Quase deu divórcio, meu pai e minha mãe, porque minha mãe achava que meu pai estava querendo me matar, né? Colocar um menino que não consegue segurar num guidão de uma bicicleta e dizer para ele que vai andar. Então, tipo, tem sonhos aí como subir num pé de manga. Eu estudava num colégio aqui, acho que é um dos meus maiores testemunhos de experiência. E no pátio do colégio tinha um pé de manga. Londrina é cheio de pé de manga. Só que quando chegava essa época agora, final de ano, que os pés de manga estavam carregados, aquele pé de manga do pátio carregado, na hora do recreio as crianças corriam e subiam. Eu não conseguia, então eu ficava lá embaixo. E às vezes eu pedia uma manga para algumas crianças que estavam lá em cima, alguns mordiam, jogavam a manga no chão e diziam, você quer, você pega aí. Eu não conseguia nem segurar. E aí eu me lembro dessa fase, que eu tinha meus 12 para 13 anos, já estava ingressando no futsal. A professora e a tia da cantina ia lá, brigava com as crianças, pegava a manga, descascava e colocava na minha boca. Mas elas não sabiam que o meu real motivo de estar ali não era manga, porque eu cresci na roça, a roça tinha muita manga. Você queria subir no pé de manga? Eu queria subir no pé de manga. E eu comecei a contar para todo mundo que o meu sonho era subir no pé de manga. E o meu pai me perguntava, o sonho é subir no pé de manga. E isso virou motivo de sarro, de piada na família, quando a família se reunia para confraternização de fim de ano. Sempre tinha um tio, um primo, alguém que vinha e falava, qual é o teu sonho? Mas já sabendo. Eu dizia, subir no pé de manga, todo mundo ria. E eu não sabia, porque criança, né, 12 anos, não sabia qual era o real motivo daquele riso, né, aquela piada e tal. Só que de tanto eu falar isso, lá no colégio onde eu estudava, aqui em Londrina, no Maria José Carneiro, hoje mudou o nome, ali no Jardim Santa Madalena, tinha um menino na sala de aula, que é o Sandro, que é o apelido dele de Mosquito, ele colocou um apelido em mim, e a gente se tornou amigo. Só que o Sandro era 2 anos mais velho que eu, isso na 5ª série, né? E o Sandro um dia chegou em mim e falou, você não vai contar pra mais ninguém que o teu sonho é subir no pé de manga. Eu disse, por quê? Ele disse, hoje quando a gente sair do colégio, a gente vai lá pro Jardim Santiago 2, lá na chácara onde você mora, você escolhe qualquer pé de manga perto da tua casa que eu vou te colocar nas costas e vou subir com você. E foi isso que aconteceu, eu conto no livro. A gente foi para aquele lugar, ele me colocou nas costas, me subiu, só não conseguiu me descer, por isso que se tornou um testemunho. Para descer, ele teve que chamar meu pai, a minha mãe, aí veio minha avó, meus tios, meus primos, veio umas 15 pessoas da família que moravam tudo naquela região, nas chácaras ali. Meu pai teve que subir na árvore com meu tio e me tirar de lá. Pronto. E aí quando me colocou no chão, os meus primos e as crianças estavam ali, eles olhavam para mim e diziam assim, não desceu, e dava risada, né? Mas subir. E aí eu disse, mas o meu sonho não era descer, eu dizia para eles, o meu sonho era subir. O meu sonho era subir. Aí eu falo sobre lições, né, que eu aprendi com o pé de manga. A primeira, ninguém realiza sonhos sozinho. Sim. O Sandro me ensinou isso. Se ele não tivesse me colocado nas costas e subido comigo, me colocado em cima daquele segundo galho de pé de manga, hoje eu não teria um testemunho, uma história para contar. E eu falei sobre lições que eu aprendi com o sonho, né? O Sandro me emprestou o ombro, porque a primeira tentativa foi subir no ombro dele. E aí eu conto um pouco
da minha história baseada nesses sonhos realizados de infância, legal. Né? Que legal. E olha, não é só isso que tem aqui, não. Isso aqui foi só um aperitivo. Não, tem 80 páginas aí recheadas não só de testemunhos, né? Aí também eu trago uma mensagem motivacional, falando sobre fé, sobre esperança, ânimo, né? Aquilo que nós precisamos como ser humano todos os dias para vencer, né? Vencer as nossas adversidades, as nossas tribulações, né? Essa fase do futebol passou, entre aspas, né? A parte profissional passou, mas tem a parte agora que reunião com os amigos, jogar um futebolzinho. Mas agora o senhor se dedica em outra coisa. Além de escrever, o senhor também ministra, né? E já ministrou vários estados do Brasil. Como começou a ministração na sua vida? Assim? A ministração, acho que, enfim, nasceu no meu coração de uma maneira mais extraordinária do que o pé de manga. Eu tinha um sonho de pregar o evangelho e eu pertencia a uma instituição religiosa, que eu não vou dizer o nome aqui, e eu comentei com um dos pastores na época que eu tinha um sonho de pregar e ele disse que eu tinha que procurar outra coisa para fazer. Ele falou isso? Falou. Eu tinha 17 para 18 anos. Ele me disse porque eu não conseguia segurar um microfone, minha mãe congregava já naquela igreja, que eu não conseguia vestir uma roupa sozinho, então que eu poderia fazer outra coisa. Eu não o culpo, porque ele foi o combustível que eu precisava para acreditar nessa chamada de Deus sobre a minha vida. E quando ele disse isso, eu falei, já que eu não vou ter a oportunidade de pregar naquela igreja a qual eu pertencia, eu vou pregar para as árvores. Eu morava numa chácara e eu comecei a pregar para os pés de manga, sempre gostei de manga, pé de mandioca, pé de acerola, para as árvores que tinha naquele bairro, né, onde eu morava ali. Eu morava no Parque Universidade. Na época ali tinha muita árvore na região que eu morava, numa chácara próxima ao rio. E eu fiquei 2 anos pregando para as árvores. Sem ter oportunidade da igreja. Sem ter oportunidade. Nesses 2 anos, Deus me deu 400 mensagens. Eu ficava a madrugada orando, Deus me dava algumas mensagens e eu ia esboçando, colocando isso em esboço. Tanto que eu tenho um outro livro chamado Pérolas da Bíblia, que realmente nasceu naquela fase de 2 anos pregando para as árvores. E aí um dia eu falei, eu não vou pregar mais para as árvores. Comecei a brigar com Deus debaixo de uma árvore, dizendo, senhor, faz 2 anos, o senhor falou que eu ia pregar para as pessoas, que eu ia pregar para outros estados, outras cidades. E aí um dia o Espírito Santo falou para mim, você vai pregar para a árvore. Eu acordei no domingo de manhã para pregar para as árvores, comecei a pregar, com 20 minutos que eu estava pregando, meia hora, minha mãe me chamou, disse que era para me subir para casa, que tinha uma urgência. Quando eu cheguei em casa, tinha um senhor de óculos da Assembleia de Deus, que era o presbítero Francisco, que dirigia uma congregação no Parque Universitário, esposo da irmã Rosa. Hoje ele é falecido, né? O senhor já o recolheu. E ele estava chorando no sofá de casa. E eu assustei. A minha mãe disse, esse homem é pastor. E eu, mas por que o senhor está chorando? Ele falou, deixa eu te contar, filho. A gente que dirige uma igreja é muito difícil. A gente passa por momentos complicados. E eu saí de casa hoje com a van da igreja e disse para minha esposa que eu ia orar aqui nos sítios, né, nas estradas, ia esfriar a cabeça e eu ia ligar para o pastor presidente do campo e ia entregar a congregação, que eu não quero mais pastorear. Quando eu comecei a andar, que eu parei debaixo de uma árvore para falar com Deus, eu te vi no meio do mato pregando. E você pregando para as árvores, o Espírito Santo falando comigo. E uma das coisas que o Espírito Santo falou para mim, enquanto você pregava para as árvores, enquanto você quer parar, desistir, enquanto você quer entregar a congregação, tem um jovem no meio do mato, tá vendo? Querendo pregar. Querendo começar. Enquanto você quer desistir, ele quer começar. E o Espírito Santo falou para mim, você vai desistir? Aí ele entrou dentro de casa e falou, não te conheço, mas eu queria que você pregasse hoje no nosso culto. Então a minha primeira pregação foi na congregação do Parque Universitário, onde o presbítero Francisco, que foi pastor 9 anos daquela igreja, preguei várias vezes ali, dirigiu, né, quando o pastor Ivo ainda era vivo, o pastor Ivo, que foi presidente aqui do campo das Assembleias de Deus. E foi assim que eu comecei. A primeira mensagem foi naquela congregação. E depois disso nós pregamos em Londrina em mais de 100 igrejas e depois em 20 estados brasileiros, 6 países pregando o evangelho. Meu Deus. Mas eu preguei 2 anos para as árvores. Nesse seu livro Pérolas da Bíblia tem esse testemunho de como o ministério começou? Sim, no Pérolas da Bíblia tem, só que eu estou hoje só com PDF, eu não tenho ele impresso, né? Eu já cheguei a imprimir ele, mais de 5.000 livros na época, foi tudo. Eu tenho assim, mas de pessoas que têm o livro, né? Mas eu tenho ele, acho que em PDF lá no computador, que tem esse relato que as primeiras pregações
foram para as árvores. Paz, mas que testemunho interessante, como Deus faz, né? A gente, às vezes, quando está persistindo em um sonho e a gente não vê como aquilo pode acontecer, não vê a viabilização, né? Não vê como pode acontecer. Só que Deus, ele tem caminhos e nos surpreende. Sim. Né? Dentro do que o senhor colocou, acordou e o Espírito Santo falou, vai pregar para as árvores. Vai pregar para as árvores. Ou seja, ele já estava providenciando alguém para ouvir, né? Aquela palavra que mudaria a vida do pastor, do presbítero. Sim. E que, consequentemente, foi o pontapé inicial. Foi a porta que eu precisava. Que Deus abriu para o ministério fluir. Eu amava tanto, assim, né? Amava, não amo ainda, né? Mas aquele primeiro amor, a sede de pregar, eu falo para minha esposa, até lá em casa eu tenho isso como testemunho, ela colocou num quadro. Eu amava tanto pregar no início, pastor, que quando eu ia pregar, sempre tinha um pastor que dizia, Ederson, se eu precisar te chamar num congresso, num culto, numa campanha, qual número você me passa? Né? Não tinha celular, família muito pobre, muita luta, dificuldade financeira. E aí eu fiz na época um CD de testemunho, que a minha mãe tem em casa, e a capa daquele CD tinha um número. O telefone eu tenho na memória até hoje, que é 3357-257. Esse número é do orelhão da esquina da chácara que eu cresci. E eu comunicava os vizinhos, dizendo, se algum pastor ligar querendo fazer uma agenda, você anota para mim, corre e me chama. Entendeu? E aí eu tinha tanta vontade de pregar que eu pegava um colchão de solteiro que a minha mãe tinha e colocava debaixo do orelhão e ficava orando para ver se alguém ligava para mim poder ir pregar. Meu Deus! Isso eu carrego como testemunho, né, no meu coração, falo para minha esposa, e eu guardo esse número lá do orelhão, porque isso marcou a minha vida. Então eu ficava ali perto do orelhão, perguntava para os vizinhos, algum pastor me chamou, me ligou, né? aquele primeiro amor, aquela vontade. Então acho que tudo isso é experiência que Deus nos dá, que levamos como valores, né, para o nosso ministério, algo de preciosidade para a nossa chamada. E talvez alguém que esteja assistindo aqui o podcast, talvez está pensando em desistir, em parar, em abandonar o seu ministério, sua chamada. Não faça isso não. Sim. Quando você pensar em parar, lembra que alguém estava lá no meio do mato pensando em começar. Pensa que alguém estava debaixo de um orelhão porque não tinha um telefone fixo, não tinha um celular para passar para as pessoas, mas tinha o desejo e a vontade, a chama do Espírito que ardia em ganhar almas. E às vezes está pensando em parar por muito menos. Às vezes por uma palavra, pela uma ministração que não saiu como ele imaginou, ou porque uma pessoa disse, olha, é melhor você procurar outra coisa. Às vezes é por muito menos, né? Essa geração, a sua geração, que também é a minha geração, eu sou dos anos 80, ali do meio dos anos 80, era realmente uma geração apaixonada pela ministração da palavra, que realmente sonhava, mas não era aquele sonho preguiçoso, era um sonho ativo. Eu lembro que quando eu vim para o Evangelho definitivamente mesmo, me entreguei de fato, apesar de ter nascido no Evangelho, mas foi com 15 anos, e eu até lembro, foi no Réveillon de 1999 para 2000. Eu tinha retornado para a igreja. Aí o que aconteceu? Nesse tempo, eu me envolvi mesmo e nasceu o sonho de pregar, de ser pregador. E eu lembro que da igreja até a minha casa era mais ou menos um quilômetro e meio, por aí. Eu ia a pé, que eu não tinha bicicleta, eu ia a pé e nem dinheiro para o ônibus. Eu ia a pé e era uma ministração de ida e uma ministração de vinda. Eu lembro que várias vezes as pessoas passavam por mim e diziam, tá ficando doido, rapaz? Que eu ia pregando. Eu saudava a igreja com a paz do Senhor, agradecia o pastor pelo convite, apresentava a pessoa que estava comigo e vamos. E Bíblia até chegar na igreja. Chegava na igreja, cultuava, voltava, cumprimentava a igreja de novo e era outra ministração. Aí depois, com o tempo que eu comecei a trabalhar, então eu ia de ônibus para o serviço, era 1 hora de ônibus, era 1 hora de mensagem. Quietinho aqui no meu canto, mas pregando. Ou seja,
não com a intensidade que o senhor viveu de pregar para as árvores, mas nesse período, os pregadores que hoje estão aí, que vieram desse período dos anos 80, a maioria deles viveram isso. Esse fogo, essa paixão, esse desejo de realmente querer pregar, querer fazer a diferença. Isso é uma marca que essa geração traz. É uma chama, né? É uma marca, é um divisor de águas. Esses dias me perguntaram, posso compartilhar aqui, né, com a sua permissão, qual foi a minha maior experiência pregando o evangelho há 22 anos. Eu poderia dizer assim, humanamente falando, se eu fosse usar a minha humanidade, eu vi cego ver, cancerosos vomitarem, paralítico andar, eu vi isso com os meus olhos e fui instrumento, ferramenta de Deus, canal de Deus para ver milagres nessa área. Mas eu falo que a minha maior experiência foi quando eu estava vivendo uma das fases mais difíceis da minha vida, em 2013, depois do centenário das Assembleias de Deus. Eu me lembro dessa fase porque foi nessa época que eu preguei no centenário, quando a Assembleia de Deus fez 100 anos, em Arapongas, na sede, com o pastor Valdomiro Crepaldi, que era vivo. E aí o que aconteceu, pastor, nessa ocasião? Eu estava tão triste com aquilo que eu estava vivendo naquele momento, uma luta financeira, uma situação triste familiar. Meu pai tinha sofrido um acidente, quase faleceu, e enfim, muita dor na família. Eu saí de casa um dia, peguei o carro, eu tinha um Tempra verde, eu falei, eu vou em Arapongas, eu morava em Arapongas, eu vou achar uma igreja que ninguém me conhece, porque é cidade pequena, não é tão grande, eu já tinha pregado em mais de 30 igrejas ali, então qualquer igreja que eu ia visitar, se eu fosse de camisa social terno, o pastor já, vou aproveitar que o Ederson veio visitar, ele prega. Então eu não... é igual uma cantora que ela é namorada de um dos músicos lá da nossa igreja, e sempre que ele leva lá, ele tem que me avisar antes, olha, hoje ela não quer cantar, ela quer só cultuar. Exatamente. E aí eu ficava sem graça de pregar, eu falei, não, vou achar. Aí andei nos bairros, encontrei uma igreja, falei, essa aqui eu não conheço ninguém, é essa mesmo. Eu entrei, ninguém me cumprimentou, tal, assim, saudou assim, mas ninguém me conhecia. Sentei e Deus falou comigo. Porque Deus estava em silêncio algum tempo comigo, né? Assim, a gente acha que Deus está em silêncio, mas não entende o propósito. E aí os louvores, a palavra falou comigo, e toda hora que eu entrei no carro, que eu andei mais ou menos uns 600 metros para passar o primeiro quebra-mola, o Espírito Santo falou para mim assim, filho, hoje era culto do quê? Eu falei, Senhor, eu sozinho no carro, hoje era culto do amigo. Aí o Espírito Santo falou assim, você viu o que o pastor falou? Eu falei, vi, que cada membro da igreja tinha que trazer um amigo. Eu falei, legal. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, na hora eu tive que parar o carro, foi a maior experiência da minha vida. Então, como eu vi que você estava triste, por isso que eu te levei, você é meu amigo. Aí eu não aguentei. Essa foi a maior experiência que eu tive na minha vida. Eu parei o carro debaixo daquela árvore e só chorei. Porque eu acho que a maior experiência do homem de Deus não está nos sinais que Deus opera através dele. Ainda que a mensagem seja extraordinária, cheia de conhecimento, de revelação, de unção, de poder, ainda que haja milagres, mas acho que a maior dádiva de um homem de Deus é ele ouvir, né, que ele é amigo de Deus, Meu Deus. que ele é amigo do Espírito Santo. E era isso que eu precisava naquela fase difícil. Eu não precisava ver um paralítico andar, um canceroso ser curado. Eu precisava ouvir que eu sou importante no reino. De alguma forma, eu sou importante no reino. E quando ele disse, você é meu amigo, essa foi a maior experiência do meu ministério. Experiência de relacionamento. De contato. Eu acho que a maior preciosidade que alguém carrega como servo de Deus é justamente o relacionamento com Deus. Né? Não é as coisas que você fez, mas quem esteve contigo e a quem foi a glória enquanto as coisas aconteceram. Quem fez através de você, exatamente. Isso, essa é a marca real de um servo de Deus. Dar a ele toda a glória, né? Todo louvor, toda a honra. E isso marca a nossa vida, né? Quando a gente está passando por um momento difícil e traz à memória, eu falo isso para minha esposa, das coisas que ele já fez, a gente não procura razão ou motivo para continuar, porque você olha para Deus e fala, pô, ele sempre esteve comigo, então eu não preciso de um motivo amanhã para continuar,
eu já tenho o motivo de ontem, do que ele fez Sim. ontem, né? Então eu não adoro por aquilo que ele vai fazer, eu adoro por aquilo que ele já fez. Pelo aquilo que ele né? Entendeu? Aí o senhor é pregador, Sim. atende agenda hoje. Qualquer ministério, atendemos a agenda, né? Cultos, campanha, congresso, seminários também, né? Às vezes algumas igrejas nos chamam para um seminário, como o senhor citou aqui, a questão do hebraico. A gente traz seminários aí de 3 dias para as pessoas terem um conhecimento em determinadas matérias, né? Seja ela qual o líder daquela igreja escolher, né? Eu queria fazer 3 dias aqui de escatologia ou de doutrina da criação, pneumatologia, eu quero trabalhar aqui cultura judaica, quero trazer um conhecimento do hebraico para o pessoal conhecer qual é a diferença de algumas palavras, a parte gramatical, cultural. A gente Muito legal. está disposto a atender aí qualquer denominação que esteja... Mas eu queria, nós vamos nesse ponto do hebraico, mas eu queria frisar algo que a gente falou antes das câmeras serem ligadas, sobre palestra. Né? Porque há uma diferença entre você ser um pregador, você pregar, e você ser um palestrante. Né? Com certeza. Além de ministrar congressos, eventos, o senhor também dá palestra. E essas palestras, elas são voltadas para um público cristão ou é voltado para um outro público? Assim? O público em geral, né? Eu acho que o objetivo da palestra ali na questão motivacional... São palestras motivacionais. Motivacionais. Desenvolvimento pessoal, trabalhar crenças limitantes, a gente trabalha com a área de superação, palestra de alto impacto, né? Nessas palestras de alto impacto eu trago algumas coisas, não só como ex-para-atleta, né, no esporte, mas eu trago as minhas experiências de vida. É mostrar para aquele público que quando nós temos um propósito, quando nós temos fé, né? Eu sou cristão, independente da empresa que me convidar, se a empresa chegar e dizer, Ederson, você vai vir aqui, mas você está proibido de falar de Deus, eu não vou. Eu sou sincero, estou falando aqui para qualquer empresário que tem interesse em me trazer. Se me proibir de falar de Deus, se o Deus que eu creio, não estou falando de uma instituição religiosa, estou falando da fé em Deus, se eu não posso falar desse Deus que mudou a minha vida, então se Deus não pode entrar lá, eu também não entro. Então, o nosso propósito é levar para esse público não só a questão motivacional como palestrante, mas também trazer experiência de vida para aqueles colaboradores, para que eles possam ver que tudo é possível quando nós temos um Deus, quando nós temos fé, esperança, né? Quando nós temos um objetivo na vida. Essa é a minha finalidade como palestrante. Eu não me tornei palestrante para ganhar dinheiro, tanto que eu não cobro para dar palestra. As empresas eu tenho hoje 80 e poucas palestras no meu currículo, já tive em palestras aí para 1.000, 2.000 pessoas, 500, 10 pessoas numa empresa, e geralmente o empresário me dá aquilo que ele sente no coração. É mesmo. Assim como eu também prego o evangelho e nunca coloquei valores. Os pastores que me convidam, que vão assistir, que me conhecem, sabem disso. Pastor, o senhor vem aqui na Bahia, paga minha passagem, se puder me ofertar, amém, se não puder, pagou minha passagem de volta, eu vou. Só que tem uma diferença, né? Pelo menos eu já ouvi alguém dizendo que quando se trata de pregação da palavra de Deus, é até compreensível você não estipular valor. Se bem que hoje existe uma cultura muito forte nas igrejas de abençoar o pregador. É uma cultura muito forte. É até feio você convidar alguém e essa pessoa vai lá, ministra, e a gente sabe que um pregador, e todo pastor sabe que um pregador não está ali e agora é que ele vai começar a trabalhar. O pregador, para levar uma palavra, ele passou dias em casa preparando. Com certeza. E não é pouco. Você se senta, eu já tive essa experiência, vou preparar uma mensagem, eu já olho o que é que eu vou ter hoje. São 4 da tarde. O que é que eu vou ter? Eu já não vou ter mais nada até amanhã. Então eu vou preparar a mensagem, porque eu sei que de 4 horas, possivelmente eu vou estar saindo do escritório 10 da noite. Sim. 10 da noite, prepara, e não vai ficar bom. Eu ainda vou ter que voltar naquela mensagem de novo. Com certeza. Ainda vou ter que orar muito sobre, vou ter que estudar. Eu vou ter que, pelo menos eu faço, eu vou ter que pregar aquela mensagem sozinho umas 4, 5 vezes até ela entrar na minha cabeça, até eu entender. Porque o senhor vai concordar comigo, se você pegar, preparou o esboço, olhou os bolsos, pronto, eu vou pregar,
não sai, porque o esboço e você são duas coisas ainda. Sim. Você e o esboço precisam ser uma coisa só. Sim. E para isso você tem que pregar. Eu tenho lá no meu escritório, eu tenho um pedacinho da perna de uma mesinha lá, fica lá em cima da minha mesa. É o meu microfone. Aí eu preparei os bolsos, olhei, tá tudo preparado, pronto, agora eu vou pregar os bolsos. Aí eu pego a pertinha na mesa e cumprimento a igreja e vou pregar os bolsos. A minha esposa tá fazendo comida, ou tá lá fazendo alguma coisa, ela fica só ouvindo. Verdade. Aí depois, às vezes ela, amor, fala mais baixo aí, porque eu tô ocupado. Esses dias eu fui pregar em Arapongas e eu disse, minha esposa tava lá, eu falei, pessoal, falei pros irmãos, né? O que eu vou transmitir aqui em 40 minutos, eu demorei 20 anos para descobrir. 20 anos. Eu Não é isso, simples. não então, é. Então, quando um pregador vai ministrar, rapaz, ele trabalhou essa mensagem há muito tempo. Então, vai pregar aí 40 minutos, aí vai ganhar, sei lá, R$500, R$1.000, R$2.000 por 40 minutos. 40 minutos? Meu irmão, tu não faz ideia do tempo que aquilo levou para saber, fora a vida de oração, porque todo pregador sério, ele precisa ter uma vida de oração, precisa ter uma vida de consagração, de relacionamento com Deus, para não ser hipocrisia aquilo que ele vai transmitir. Sim. Né? Mas o ponto é, e vamos voltar onde eu queria frisar, pregação, eu até entendo, você não dizer, pastor, a despesa sim, a oferta fica ao critério. Sim. Mas quando se trata de palestra, aí é uma coisa diferente. Na minha concepção, eu vejo como se fosse um negócio. Inclusive, eu tenho um amigo aqui em Londrina, ele é um empresário bem conhecido, e eu sentei com ele para a gente trabalhar essa ideia de palestras motivacionais. Aí eu disse, olha, só que eu vou deixar uma coisa bem clara para o senhor. Se nós formos começar esse negócio, é um negócio. É um negócio com CNPJ, tudo certinho, não é um trabalho voluntário, digamos assim. E a gente está alinhando ainda, mas o ponto é, não seria uma boa ideia colocar, palestra, o valor é X e pronto. Eu vou explicar o porquê que eu não coloco. Isso, por quê? Porque eu não coloco o valor. Parece estranho, né? Não, eu achei estranho. Eu vou dizer o que eu sempre falo para minha esposa. Isso é uma filosofia minha de vida. Quando eu não aceito, assim, por mim mesmo, colocar valor, por quê? Eu venho vivendo pela fé há 22 anos. Eu dei 84 palestras nos últimos 7 anos. Eu já tive em grandes empresas e empresas pequenas, né, que estão começando. E nenhuma delas eu me frustrei em questão de valores, porque nunca determinei um valor. Mas todo empresário, quando acaba a palestra, sempre contribuiu comigo de forma voluntária, talvez num valor que seria 2, 3 vezes maior do que se eu colocasse um preço. Eu vou contar aqui uma experiência, né? Não vou dizer o nome, mas eu tive numa empresa e um empresário aqui de Londrina disse, você vai dar uma palestra para nós e eu vou marcar. Falei, fechou. Na realidade, são 2 empresárias, donas de postos de combustível aqui de Cambé. E aí eu falo para minha esposa, ela ficou de marcar para esse ano. Você sabe quanto que ela me ajudou? Com R$4.000. Se eu tivesse cobrado para uma palestra, eu teria ganhado R$500. Então, por esse motivo, eu não cobro. Não na finalidade de ganhar mais, porque eu já fui em lugares que não me deu nada. Tá ok. Foi uma semente que eu plantei. Sim. Então, eu me sinto bem assim, né? Às vezes, eu não julgo aqueles que cobram. Eu acho que cada um tem o seu lado profissional, seja como pregador, como... Eu não. Porque eu acredito que tudo que eu tenho, que não é muito, mas o pouco que eu tenho, vem da mão de Deus, vem dessa confiança em Deus que Deus vai prover. Né? Se eu fosse falar aqui, talvez, algumas experiências sobre essa questão de provisão, os ouvintes iam ficar assustados. Eu fiquei internado, eu estou há 20 dias sem trabalhar, 20 dias. Eu voltei a pregar agora, porque eu estou conseguindo sentar, levantar, há poucos dias. E mesmo 20 dias parado em casa sem poder andar, tá aqui a minha esposa. Deus proveu tudo para nós, tudo, sem eu pedir nada para ninguém.
Eu estava em casa esses dias atrás, precisava pagar um aluguel, uma pessoa lá do futebol, que não é crente, que não é cristão, estava dentro de um bar, bebendo, me ligou e disse, ó, o teu Deus mandou eu fazer isso. Quanto que é teu aluguel? Vou pagar. Que coisa. O outro me ligou e falou assim, quanto que é a tua compra do mês? Eu vou pagar. Então, eu vivo essa experiência e eu acho que se eu colocar... O meu medo hoje, o meu medo pessoal... você tem medo, pastor? Tenho medo. Meu medo é colocar preço em qualquer coisa que eu faça e sair debaixo dos cuidados de Deus. Confiar na minha capacidade, na minha habilidade como palestrante, na minha capacidade como pregador e não confiar no Deus de Abraão, aquele que lá no Monte Moriá proveu o cordeiro. Então eu vivo essa providência todos os dias. Tem um pastor, o pastor... Vou falar o nome dele aqui, inclusive é um amigo meu. Se tiver algum problema, depois me manda um WhatsApp e a gente conversa. O pastor Napoleão Falcão. Você já ouviu falar, né? Sim, eu já... Pastor Napoleão Falcão. Se você estiver ouvindo, pastor, me mande um zap e a gente conversa. Pastor Napoleão Falcão, ele falou por um outro pastor que é amigo nosso, amigo em comum, que é o pastor Pedro, lá do estado do Pará. Ele falou o seguinte: teve uma época que ele saía para ministrar e ele não colocava preço, não, jamais. Sim. E o que aconteceu? Ele ia e quando ele voltava para casa, ele encontrava uma mulher numa casa e despensa vazia. E o que ele trazia era muito pouco. Não cobria as despesas da casa. Porque ele ia na dispensa. Não estou falando que o Deus não estava cuidando dele, mas que as pessoas têm um coração fechado para Deus. Tem muita gente que tem um coração fechado, mas então a prova disso é que Deus precisou usar um ímpio num bar para poder lhe abençoar. Por que não poderia usar um crente? Porque tem muito crente que é bicho ruim, entendeu? Coração fechado para Deus. Então, aí o problema foi tão sério no que aconteceu com ele, que ou ele estipulava um valor, ou ele teria que arrumar um emprego. Aí ele falou para esse pastor Pedro, que me contou, né, acho que eu já soube, foi fofoca do pastor Pedro, mas enfim, ele me disse assim: hoje eu já saio com uma garantia. Ele falou, porque o meu problema hoje é eu ir e eles terem um coração fechado, mas eu tenho uma esposa em casa que está precisando da provisão que eu devo trazer. Então, eu vou, mas é X. E desde então, a vida inteira, o pastor Napoleão passou a cobrar, porque ele teve problemas sérios em casa por conta disso. Já o pastor Caio Fábio, eu vi um testemunho dele muito parecido com o seu, que ele disse assim: eu vivi 50 e poucos anos, no caso dele, a minha vida inteira pela fé. Minha vida inteira foi nas mãos de Deus. Tem que pagar uma conta amanhã. Deus proverá. Eu estou trabalhando no reino, eu não estou fazendo corpo mole, eu não estou deixando de fazer aquilo que me vem às mãos com toda a minha força, como diz a palavra. Então, ele vai prover. E essa é uma boa forma de viver. O problema é que tem muito vagabundo por aí, né? Que não, estou vivendo da fé e viver da fé. Como é? É viver o sobrenatural todos os dias, né? Mas não é viver na preguiça. Isso. Né? Viver o sobrenatural é você trabalhar para o reino, entendendo que quem determina o teu salário é Deus. Sim. Por exemplo, eu tenho um livro. Isso aqui que eu estou contando é o que eu vivo, tá? Minha esposa aqui no estúdio que pode dizer se eu estou mentindo ou não. Minha esposa é uma mulher séria. Esse livro, eu vou nas igrejas, eu não ponho valor. E me custou. Sim. Esse livro tem um custo. Seria no mínimo uns R$35. R$30 seria o preço justo. E aí eu chego numa igreja, depois de uma pregação, e, quem quer o meu livro vai dar uma oferta missionária. Aí tem gente que me dá R$5 num livro. Fala, você perdeu o dinheiro, você pagou. Porque a semente que o outro às vezes dá, vai pagar o livro de 3, 4 pessoas que me deu R$1 pelo livro. Sim.
Eu fui em Araponga essa semana, tô contando porque é a última agenda que eu tive agora, essa semana passada, né? Eu peguei 10 livros que eu tinha, coloquei em cima da livro. Aí o pastor daquela igreja até estranhou, falou, mas quanto custa o livro? Eu falei, não, pastor, aqui não custa nada, aqui você dá uma oferta que você sentir no coração. E a gente tava precisando. Só a oferta que eu recebi dos livros deu pra gente fazer quase a nossa compra do mês. Ah, mas um irmão lá deu R$10, não tem importância, o outro deu 100. A questão não é o valor, a questão que eu vivo, né? Eu não vou falando dos outros. Sim. Na minha vida pessoal, é a fé. Eu falo para minha esposa, eu consigo crer que Deus pode transformar uma pedra em uma pepita de ouro. Parece estranho isso, mas eu falo para minha esposa, se eu não tiver nada em casa, eu já vivi essa experiência, não tiver nada, não abrir lá a despensa, não tiver nada, eu tenho certeza que se eu orar e sair na rua, eu vou trupicar numa pedra e aquela pedra vai virar a providência que Deus... Eu tenho fé para isso. E Deus tem feito isso. Tanto que nos últimos 10 anos eu ganhei 5 carros e dei 4 carros para obra. Meu Deus. Não é carro novo, mas ganhei. O último que eu tô agora é um Santana, que leva a gente para lá e para cá. Não é um carro novo, um carro mais antigo. Mas eu já dei Uno 2010 para obra, para construção de igreja. Já dei Vectra, tudo. Então eu falo para minha esposa, e ela que está me acompanhando agora, de um mês para cá, a gente se casou, eu falo para ela, nunca perca a tua fé. Porque se a providência não vir de alguém que é cristão, de alguém que professa que Deus pode usar o ímpio. E acontece isso. A minha esposa sabe disso. Ontem a gente foi no cartório, eu disse para ela, em 2006 o meu pai estava lá em cama, usando fralda geriátrica, Natal a gente não tinha o que comer. E a minha mãe falou, e agora? Você não vai passar fome? Eu falei, não, eu tenho um Deus que eu creio, eu sou pregador do evangelho. Eu olhei para cima do guarda-roupa, tinha 6 adesivos. Adesivo de colar em para-choque de carro. Eu falei, eu vou vender esses adesivos aqui, nós vamos comer e vamos beber no Natal. 6 adesivos. E eu fui na BR andando, passei numa empresa, cheguei numa guarita, né, onde tinha um guarda. Eu vou dizer o nome da empresa aqui porque ela foi vendida, mas os donos de lá se tornaram meus amigos. Depois eu orei até pela mãe deles na UTI, Deus fez um milagre. A IP Formulários, tinha mais de 200 funcionários em Cambé. Cheguei na guarita, ofereci um adesivo que estava escrito Deus é fiel por R$1. Por R$1. O guarda pegou o adesivo, chegou um senhor de cabelo branco, olhou para aquele adesivo, Deus é fiel, você está vendendo? Eu falei, estou vendendo, ver se eu compro alguma coisa aí para passar o Natal. 5 minutos conversando com o guarda ali, falando de Jesus, o guarda recebeu uma ligação, falou, o dono que estava aqui do lado mandou você entrar aí. Foi mesmo? Entrei e falei, eu quero comprar seu adesivo, mas não quero comprar por R$1, em 2006. Eu quero dar R$500 nesse adesivo. R$500 no adesivo. Eu comecei a chorar, R$500 em 2006 era dinheiro, o salário era 497. E ele falou, e tem mais, 2 anos, você pode vir todo mês para receber esses R$500, dá o seu endereço que eu vou mandar todo mês uma compra. E durante 2 anos ele mandava a Kombi da IP Formulários, que era a empresa que ele tinha, levar uma compra gigante com bolacha e iogurte para meus irmãos, minhas irmãs que são mais novas, meu pai que estava lá, fralda, e todo mês ele me dava R$500. Eu peguei, saí de lá feliz com 5 adesivos, fui vender adesivo lá no cartório Rocha. Eu estava ontem lá, falei para minha esposa, ela está aqui, por isso que ela está chorando. Meu Deus. Cheguei lá, falei, eu quero falar com o dono do cartório. Não sei nem se eu poderia falar o nome aqui, mas vou falar aqui, para glória de Deus. Cheguei no dono do cartório, ofereci um adesivo para ele, estava escrito lá, eu amo minha família. O primeiro adesivo era Deus é fiel. O segundo, quanto que é? R$1. Eu falei, Deus me deu 500, eu vou vender esses outros 5 por R$1. Ele olhou para mim e falou assim, vou te dar R$1 não. Pegou R$500. Pode mandar pro dono do cartório Rocha, seu Cesário. E me deu, ele falou, e tem mais. Todo mês eu vou te dar, até eu sentir no meu coração de parar. Todo mês pode vir aqui. Tanto que depois eu trabalhei para ele lá, fazendo serviço para ele lá. O cartório, é verdade. Rapaz. Eu voltei para casa naquele dia com R$1.200 em 6 adesivos que custaria R$6. Compra. Passamos Natal, Ano Novo. Então, depois disso que eu vivi essa experiência, a partir do ano 2005,
eu coloquei no meu coração que aonde eu vou, eu não ponho preço. Às vezes o pastor me liga e fala, pastor, a única coisa que eu peço é despesa. Se eu gastar R$30 de gasolina até aí, o senhor me dá os R$30. Se o senhor sentir de dar uma oferta, porque eu vivo da fé com a minha esposa hoje, o senhor vai me dar. Se o senhor não sentir, o senhor não fica ganhado. Se o senhor não sentir de dar nada, o senhor não precisa me dar nada. A única coisa que eu peço é se é passagem, se eu for de avião, é avião. Se eu for para outro estado, não tem como eu ir por minhas contas, né? Se tiver que ir de carro, eu vou de carro. E o senhor paga minhas despesas. E o que eu gastar não é mais e nem menos. Se eu ponhar R$100 de gasolina, tá aqui a minha esposa, é R$100. Se o senhor quer o comprovante, tá aqui. Foi o que eu coloquei. Porque eu vejo os cuidados de Deus, pastor, sobre a minha vida. Tem muita... eu não sou daquela turma de que se arrepia, né? Mas eu fiquei arrepiado agora. Rapaz, que é isso, meu Deus? Deus, ele cuida de nós todos os dias, pastor. Eu poderia contar aqui testemunhos dessa questão de providência, que a minha esposa é testemunha do que eu estou dizendo, que deixaria qualquer um assustado mesmo. De eu dobrar o joelho e falar, Deus, eu estou com vontade de comer tal coisa. Não dá 20 minutos, meia hora, alguém me liga, não sei, tô fazendo um pix aí pra você, porque você não sei o que você tá precisando. Eu vi um testemunho. Não, ela que sabe. Eu vi um testemunho do pastor. Não sei o que, Subirá. Luciano Subirá. Luciano Subirá. Ele falou que uma vez ele foi convidado para pregar e ele não tinha dinheiro para ir. E ele disse para a esposa dele, olha, a gente vai. E ele ficou com vergonha de pedir para o pastor a passagem. Porque o trato era, a gente vai lá, você reembolsa a passagem. Só que ele não tinha dinheiro para pôr gasolina no carro. Ele não tinha dinheiro. Aí ele disse que ele começou a orar, né? E falar, oh, Deus, eu preciso... eu preciso desse dinheiro para ir, porque chegando lá ia ter uma oferta, a família dele, 2 filhos, sim. Enfim, e ele confiou em Deus, e ele foi para o banco, e ele ficou perto do caixa eletrônico, de 15 em 15 minutos ele puxava o extrato da conta para ver se o dinheiro tinha caído. Ele falou, no último minuto que ele puxou, estava lá o extrato com exatamente o valor que ele precisava da conta, e depois ele descobriu que foi um pastor que ele pregou na igreja dele há muito tempo atrás e levou uns livros para vender, e na hora que os livros foram vendidos, né? Aí o pastor disse, olha, foi vendido tanto, esse aqui é o valor dos livros. Só que o pastor se enganou de preço e pegou os recibos e colocou numa gaveta. Aí no intervalo do almoço, o pastor foi na casa dele almoçar muito rápido, e quando ele chegou lá, deu um negócio nele, disse, rapaz, ele entrou no escritório e entrou no coração dele uma vontade de verificar a gaveta. E ele verificou a gaveta e começou a pegar os papéis, e ele olhou os papéis, e ele olhou o papel do pastor Luciano Subirá. E ele sentiu vontade de refazer a conta do pastor Subirá de mais de 2 anos atrás. E ele refez a conta e disse, peraí, mas a gente deu pouco dinheiro, está faltando esse valor. E ele pegou e deu um jeito de o dinheiro ser depositado, e era exatamente o valor que o pastor Subirá estava no pé do caixa, lá tirando o comprovante do extrato do banco para ver o dinheiro. E é isso que Deus faz. Eu tive uma experiência muito pequena perto da sua experiência de provisão de Deus. Muito pequena, mas para mim foi uma experiência grande. Na verdade, foram 2. Eu estava indo para Foz e eu estava com a minha esposa no carro. A gente ia fazer um serviço lá numa empresa que eu trabalhava. Eu falei para minha esposa, na verdade, eu pensei. Não, eu falei para minha esposa, eu disse, amor, sabe que eu tô com vontade de comer? Eu sou do Pará, né? A culinária lá é diferente. Eu disse, estou com vontade de comer um bife, frito, né? Com arroz branco e uma tigela de açaí com farinha lá do Pará. Aqui não tem esse negócio. O bife até que tem, o arroz também, mas não tem o açaí do Pará com a farinha do Pará. Aí eu fui, quando eu voltei, a minha cunhada disse assim, cunhado, passa aqui em casa, que é a irmã da minha esposa. Aí eu passei, ela disse, olha, tem um açaí aqui para ti, ela tinha chegado do Pará. Isso não me ocorreu. Aí eu disse, olha, eu vim do Pará, tem um açaí aqui para vocês, tem farinha, né? Leva para vocês tomarem lá. Aí eu cheguei em casa e peguei o açaí, descongelei, fez o arroz, peguei a carne, aí quando eu estou na mesa, com a carne, o arroz, o açaí e a farinha, quando eu vou comer, o Espírito Santo fala, o que você queria comer mesmo? Foi impressionante. Na hora, gelei assim. Aí eu fiquei assim, eu digo, uau. É o cuidado de Deus, né? Que cuidado de Deus.
extraordinário. Uma vez, pastor, eu vou contar algo aqui que é marcante também, bem rápido. Eu estava fazendo missões, né, solteiro, eu acredito que eu tinha meus 26 anos, e o Gente Boa, não sei se você conheceu o Gente Boa, ele foi daqui da sede da Assembleia de Deus, ele faleceu e deixou, né, um carrinho, e depois hoje tem vários lanchonetes, Gente Boa, né? Ali no calçadão em frente o banco do Itaú ali, né? Tem a Kedma, que é da Assembleia. Inclusive, eles patrocinam um podcast lá da Assembleia de Deus, se eles quiserem patrocinar a gente aqui, né? Fazendo um próprio merchan deles. Eu conheço eles, né? E o pai que faleceu também, era meu amigo. A Kedma era criança, né? Na época, hoje é casada e cantava aí. Enfim, eu era missionário. Aí um dia eu tava no calçadão evangelizando, uma fome, 1h da tarde. Eu falei, vou lá no Gente Boa. A minha intenção era pedir fiado, né? Mas quando eu cheguei lá, o Espírito Santo falou pra mim, não, ele tinha um restaurante ali, descendo a praça, né? Rocha Pombo ali, na São Paulo. E aí eu falei, Deus, pede um prato feito e uma coca. Eu sem R$1. Sentei, pedi o prato, tô comendo a coca. E orando e chorando ali. Falei, Deus, o que eu vou falar pra ele? Eu vou mentir que eu esqueci a carteira? Não posso, Senhor. O que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro. A hora que eu tava dando as últimas colheradas, já preocupado, né? O que eu vou falar pro irmão? Eu sei que se eu falasse pra ele que eu tava com fome e se eu podia pagar depois, ele não ia de maneira nenhuma. Me conhece. Quando eu tava terminando, chegou um irmão, me deu o Pai do Senhor, sentou do meu lado, lá de Sertanópolis. Falou, homem de Deus, foi tão bom te encontrar aqui. Aí conversamos assim, até esqueci que eu tava sem dinheiro. Na hora que ele levantou pra ir embora com a esposa da mesa, falou, tua comida tá paga, viu? E a coca também. Então, tipo, ele não sabia. Aquele momento que eu levantei, foi que nem a lágrima já desceu. Eu falei, meu Deus. Quer dizer, se eu não tivesse ouvido a voz de Deus, eu teria ficado com fome, ou teria de repente pedido ali para vender fiado. Mas quando Deus falou para mim, você não vai pedir um salgado, você vai pedir um prato feito e uma coca. E a hora que eu estava terminando, Deus trouxe esse irmão de outra cidade que me viu pregar e pagou meu almoço sem eu falar nada. É o cuidado de Deus, é uma opção de vida. Sim. E não é fácil. Não, tem as lutas, né? Isso, e você viver nessa dependência de Deus. Você falando aqui, eu estava me perguntando, peraí, quando foi que eu parei? Porque eu lembro de um tempo que eu ainda faço, mas muito pouco perto de como eu fazia. Que eu falava com a minha esposa assim, né? O mês estava apertado, as contas chegando, eu digo... Aí eu falava, amor, eu tô curioso. Ela disse, por quê? Como é que Deus vai sair dessa esse mês? E sair de quê? Eu digo, rapaz, eu meti ele numa enrascada esse mês, que eu não sei como é que ele vai sair. Eu não tenho um horizonte, é com Deus esse negócio. E eu vivi nesse tempo, logo que eu cheguei em Londrina, eu vivi cada experiência. Uma vez eu lembro que eu estava no carro assim, eu falei para minha Tati, né, minha esposa, amor, esse mês eu não sei como é que Deus vai fazer. Eu não sei como é que ele vai sair dessa, porque não tem como eu ter esse valor para arcar nossas despesas desse mês. Aí daqui a pouco, ela estava no carro, o celular toca. Né? Eu coloco no som do carro, aí eu estou ouvindo. Banco Itaú me ligando. Banco Itaú. Porque o seu Euquias, o CPF X, o SIM. Não, é que tem um valor aqui que a gente refez a sua conta. Aqui, no caso, é o banco que eu trabalho, né? Sim. Depósitos, essas coisas. A gente refez a sua conta de um valor que você tinha aqui no banco e a gente precisa lhe devolver um valor. Eu digo, o Banco Itaú devolvendo dinheiro? Quanto é o valor? É 2.000 e uns trocados. Que a gente tem que devolver para o senhor, a gente quer confirmar a tua conta para poder depositar. Confirmar seus dados, tudo. Eu digo, pronto, tá aí a saída de Deus. Pronto, ele... E acontece, né? Não, acontece. Isso foi assim, eu fiquei assim, uau. Eu vou dizer para quem vai assistir, pastor, isso aqui vai ser espiritual para quem tá em casa assistindo. Deus prometeu fazer, mas ele não prometeu nos mostrar como ele vai fazer. Como fazer. Então nunca busque saber como ele vai fazer, mas tenha certeza que o que ele prometeu,
Ele vai fazer. Eu falo para ela que Deus falou que vai fazer, eu não quero nem saber de onde vem. Eu não quero adivinhar de onde vem, porque você vai se frustrar. Às vezes você fala assim, esse mês, né, a gente passa também dificuldade, né? E muita quem vive da fé. Mas tem dia assim que fala, eu já sei, Deus vai usar fulano. Aí você vai lá em fulano, e não é fulano que Deus vai usar. Duro. Não, Deus vai usar quem Ele quer, né? Eu lembro de uma história, que uma irmã estava orando, essa história é antiga, muitos pregadores contam, que uma irmã estava orando, né? Alto, Senhor, não tem nada em casa, a despensa está vazia, eu preciso disso. Aí passou o macumbeiro, né? Religião descendente, né? Religiões afro, passou na frente, esses crentes aí, todo morto de fome, aí fica orando alto, pedindo comida. Quer saber? Eu vou comprar e vou dizer que não foi Deus que deu, que nada, que foi coisa ruim, que foi o Satanás que deu. Aí ele pegou, foi no mercado, fez uma feira, mas fez uma feira com tudo de primeira, chegou lá, bateu na porta. Olha, senhora, bom, eu passei, vi você orando e eu vim trazer isso aqui. Só que quem está lhe dando isso daqui não é o seu Deus. Quem está lhe dando isso daqui é o coisa ruim, é o capeta. Ela disse, tudo bem, meu filho, tudo bem. Quando Deus manda, até o capeta obedece. Não tem, né? Até o capeta tem que obedecer, diz quando Deus manda. E aí é interessante isso. Deus usa quem Ele quer e como Ele quer. Agora, a gente já ainda tem muito que conversar. Hoje vai ser um podcast longo. O senhor falou várias vezes aqui, eu deixei para agora para lhe perguntar. O senhor está vivendo uma nova fase agora da sua vida. Aquilo que você acreditou que não ia acontecer, né? O senhor estava até já querendo se parecer com o apóstolo Paulo, né? Mas Deus disse, não é isso que eu tenho para a sua vida, que na verdade você não é um Paulo, você é um Isaac, e tem a Rebeca que eu vou trazer, né? E você falou que faz quantos meses que vocês estão casados? Vai fazer um mês agora, dia 16, né? Um mês. Um mês de casados, estão vivendo ainda... Uma lua de mel. Aquele clima de lua de mel. Aquele clima de lua de mel. Eu sempre pensei comigo mesmo, né? Deus, ele não une pessoas. Ele une propósito, né? Então, esse ano, eu conheci a Patrícia o ano passado. Mas ela já me conhecia, olha que coisa. Ela me conhecia das pregações que ela me viu pregar em algumas igrejas. Eu nunca tinha conversado com ela, a gente nunca tinha falado um com o outro. Então fazia mais de 3 anos que ela acompanhava o meu ministério, sem falar uma palavra sequer. A gente foi conversar no mês de dezembro do ano passado. A partir do acho que dia 20, né? Do dia 20 de dezembro que a gente começou a conversar. E foi tudo assim, muito, muito rápido, foi Deus que fez mesmo. Ela trabalhava no calçadão de Londrina e eu, né, nas minhas passadas pelo calçadão, encontrei ela. E uma brincadeira que ela fez, né? A hora que a gente terminou de conversar, ela olhou pra mim e disse assim, varão, tô de olho, hein? Cuidado com as varoas. E foi a única brincadeira que ela falou. Bom entendedor. Cuidado com as varoas. Aí eu fui pra casa dando risada, depois eu parei, mas por que ela disse isso, né? E a gente ficou amigo, acho que uns 2 meses conversando, amizade, até que vamos morar, né? A gente tem a mesma idade, tem o mesmo propósito, começamos a entender a nossa chamada dentro daquilo que Deus nos chamou para fazer, e agora no mês de novembro a gente decidiu diante de Deus, e Deus proveu tudo, né? A gente tinha o nosso sonho de casar, e Deus proveu, deu condições para que a gente concretizasse e hoje pudesse ser um casal, né, unidos aí para fazer a obra de Deus. E deu certo que ela louva também, né? Eu prego, eu não louvo, mas ela louva, e eu prego, ela canta e ora, intercede, é benção. Rapaz, mas que coisa interessante, que Deus surpreendente. E é tudo no tempo de Deus. Tudo, né? E pra você ver, assim que a gente determinou o casamento, eu fiquei internado, depois agora 20 dias, né, aí praticamente na cama. E eu falei pra ela, é prova de fogo que você me ama mesmo, né? Porque cuidar, né? Cuidar mesmo. Então hoje eu louvo a Deus, né? Quero até agradecer
a Deus diante de todos que vão assistir pela esposa que ele me deu, né? Eu estou muito feliz, sou grato à minha princesa. Que legal. Bom, diante de tudo isso que a gente tem ouvido sobre sua trajetória de vida e sobre essa nova fase agora, viajando com uma companhia, agora quando vem o convite para pregar, olha, vai eu e minha esposa. Vai eu e minha esposa. Passagem para os dois. Não ando sozinho. Quando é perto a gente vai de carro aqui, né? Mas quando é longe, olha, passagem para os dois, hotel. Antes o hotel poderia ser qualquer um, porque era só eu, mas agora é com a minha esposa, então tem que ser um hotel melhorzinho, porque tem que cuidar bem. Amém. Mas que bênção. Patrícia, que bênção de Deus. A gente vai... Você palestra para casais também? Olha, eu fiz isso uma única vez na minha vida. Então eu não tive essa experiência, né? Se me derem a oportunidade com a minha esposa, com certeza a gente vai e vai falar, né, sobre a questão do matrimônio, família. Mas pastor, eu não tenho essa experiência, vamos dizer assim, ministerial no meu currículo. Então eu tenho que ser sincero, né? Tem áreas na nossa vida que a gente está aprendendo e até eu brinco com ela, um dia a gente quer desenvolver isso. Hoje, se eu receber um convite, eu não vou rejeitar, mas eu sou sincero em dizer, eu não tenho uma experiência para falar a casais ainda, né, pregar para os casais da forma que eu vejo aí que tem muitos homens de Deus que tem base, né? Então eu prefiro, não que eu diga que eu não vou aceitar o convite, mas eu prefiro pregar em outras áreas, se for para dar um seminário, falar em outras áreas do que para casamento, porque a gente casou faz um mês. Sim. Mas se se Deus achar que nós estamos prontos para isso, nós vamos fazer. Quando eu falo para casais, na verdade eu tenho uma resistência para falar para casais justamente por causa de um ponto. Eu não tenho filhos. Entendi. Apesar de já estar 21 anos casado com a minha esposa. Entendi. Então, como eu não tenho filhos, eu não gosto de falar para casais. Porque uma coisa é você falar para casais sem filho. E isso aí eu tenho experiência de sobra. Sim. Mas quando vem o filho, as coisas mudam dentro da casa. Sim. Então, eu acho que precisa dessa experiência. Eu também acho. Para você não ter apenas teorias para passando, mas ter a experiência vivida, a prática, né? A experiência vivida. A experiência que eu tenho é de filho. Sim. Então, quando eu vou falar alguma coisa para um casal com filhos, eu falo não na ótica de um pai, mas eu falo na ótica de um filho. Sim. Né? É por isso que eu prefiro, por exemplo, falar para jovens, adolescentes, talvez porque as experiências complicadas que eu tive, também experiências boas, tudo, talvez sirva de uma forma prática, né, vivida, melhor para esse público, ou para a igreja em geral, como missionário, como palestrante, como pregador, né? Mas para casais eu acho que ainda é cedo. Quem sabe daqui uns 10 anos, eu vou estar com 50 anos, talvez eu possa falar com mais consistência para casais. Sim. Existem muitas pessoas que não dispensam falar para ninguém, mas não tem, que nem você falou, não quero ser alguém teórico, eu quero prático. Né? Tem que chegar e falar a prática da experiência vivida para não ser artificial, né? Ser algo realmente que possa produzir impacto na vida daqueles que vão nos ouvir. Então, hoje, quem estiver assistindo, eu acho que eu não tenho ainda esse preparo para casais, para falar, ainda não. O senhor falou, no meio da nossa fala, o senhor falou sobre os seminários, o senhor falou sobre a questão do hebraico, né? Sim. O senhor tem raízes, né, no descendência, né, de Sim, judeu. Meu avô, pai do meu pai, né, falecido há 5 anos, ele é judeu mesmo, era judeu, né? Agora o senhor recolheu. Um homem que tem... Então o senhor é a segunda geração de judeu? Eu sou a terceira, meu pai é a segunda, né? Eu sou neto, né? Sou neto de judeu. Meu pai, no caso... Tem um sobrenome judeu? Não tenho. Meu pai colocou Ederson Silva, né? Não tem. Não tem como ser mais brasileiro do que Silva. Apesar que muitos não sabem, mas a árvore genealógica do nome, por exemplo, Silva, Pinheiro, é toda descendência judaica mesmo. Sim, quem tem o sobrenome Silva no Brasil, depois você pode pesquisar, a maioria são descendentes de judeus também. Mas eu não tenho nome judeu, né? Só a descendência mesmo. E eu descobri isso há 25 anos atrás, porque meu pai ficou 15 anos afastado do meu avô, então a minha adolescência eu não conhecia. Fui conhecer ele já entrando na juventude, né? Aí eu fui conhecer a cultura judaica, ele judeu.
né? Você Não era judeu cristão, tá? Meu avô não era judeu cristão, era um judeu ortodoxo mesmo, né? Mas mas o senhor conhece da língua, no caso, Sim, a língua hebraica. um pouco da Mas cultura, né? Também a cultura. Isso, um pouco do hebraico bíblico, né? Sim. A gente estava falando um pouco, e eu quero voltar nesse assunto, sobre alguns textos da Bíblia que tem uma tradução e nós temos o entendimento desse texto, só que quando volta para o hebraico, vai lá buscar na raiz, o entendimento muda completamente, né? Como, por exemplo, eu cresci ouvindo o Salmo 23, né? Jesus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sim. O entendimento ali, como ele é meu pastor, não vai me faltar nada, não vai faltar comida, não vai faltar roupa, enfim, esse é o entendimento. Só que o entendimento no hebraico é outro, né? É diferente. É porque é o seguinte, né? Vamos lá. Essa questão de tradução, a gente precisa entender que ela passou por várias etapas. Não que isso possa ferir todos os textos da Bíblia, não é isso, né? Às vezes alguém que está assistindo vai dizer, então a Bíblia está errada? Não. É que houve uma adaptação. Por exemplo, se você pega a Septuaginta, você pega a Bíblia hebraica, né, que é o Taná, o Antigo Testamento, você pega a Vulgata latina, você vai ver que ela foi sendo traduzida, por exemplo, do hebraico e do grego para o latim, aí depois vem para o alemão, do alemão para o inglês. Cada vez que ela vai sendo traduzida para outras nações, para outras línguas, ela precisa passar por uma adaptação. Uma adaptação o quê? Linguística. Então, por exemplo, você pega a Bíblia hoje, coloca lá, o Senhor é meu pastor, Salmo 23, e nada me faltará. Aí você pega o texto em hebraico, Adonai, Roi, Loersá, né? Aí lá está escrito, se você fosse traduzir de forma que está o texto. Literário. Está escrito lá, o Senhor é o meu pastor e ele não me falta. Então muda totalmente o sentido. Sim. Sim. Isso acontece, por exemplo, também no manuscrito de Gênesis capítulo 12. A gente pega Gênesis 12, né? Eu vou explicar aqui na questão de tradução, não vou entrar nem na questão histórica. Lá em Gênesis 12 está escrito o quê? Que Deus disse a Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, da casa de teu pai e vai para um lugar que eu te mostrarei. É isso que está escrito na nossa Bíblia em português. Você pega o texto em hebraico, o manuscrito, está escrito lá, né? Vaiomer, Vadser, Adonai, Avraham, Lerá. E disse Deus a Abraão, sai por ti mesmo. Então aí você não tem essa questão de sai da tua casa, da tua parentela, da casa de seu pai e vai para um lugar que... Isso aí acontece por uma adaptação de linguística. É como se sai para salvar a tua vida. Sai primeiro, salva a tua vida e depois eu salvo a tua casa. Esse é o entendimento. Meu Deus. Se você buscar salvação primeiro em você mesmo... Você sendo salvo, você vai ser o quê? O canal de salvação, a fonte de salvação para os que estão ao seu redor. Isso é, a sua família. Muda tudo, muda tudo. Isso acontece, não é só lá no texto do Salmo 23. Por exemplo, você pega Gênesis capítulo 1, verso 1, que é bem conhecido. Nós temos lá, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí no hebraico está lá, Bereshit, Bara, Elohim, Hashamai, Ve'et, Haaretz. Aí se você pegar a primeira palavra que aparece, que é Bereshit, a gente vai traduzir, por exemplo, como começo, início, né? Alguns vão traduzir assim, mas a palavra Bereshit é uma junção de 3 palavras. A palavra Bereshit você pode traduzir como cabeça, por exemplo, a palavra Resh, que aparece na palavra Bereshit é cabeça, a palavra Ish lá que pode ser traduzido como homem, entendendo? A palavra B lá que é no, então quer dizer, na cabeça Deus criou todas as coisas. Aí você vai ter um entendimento totalmente diferente que muitos têm. Por exemplo, a gente pega Gênesis capítulo 1 e entende que Deus está criando, né? E disse Deus haja luz, e na verdade Deus está criando dentro dele mesmo. Ali é uma criação como se Deus estivesse projetando, como um engenheiro que senta numa mesa como essa e começa a desenhar. Porque para Deus as coisas não precisam existir no mundo físico para ser real a sua existência. Para Deus, tudo que existe dentro dele já existe. Caramba. Até na eternidade. Por exemplo, Cristo não é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, então Cristo já existia na eternidade, assim como tudo que Deus criou. Então Gênesis 1 não é Deus criando, é Deus projetando. A criação acontece no capítulo 2. Aí você vai dizer, mas como assim?
Então Deus cria primeiro dentro dele mesmo para depois trazer a existência física. E isso significa que o físico já existia antes mesmo de existir. É um pouco estranho dizer isso, mas tudo já existia em Deus. A Bíblia relata isso. É porque é meio confuso ali que você vê que criou Deus e depois formou Deus. Isso. Né? Parece que ele está se repetindo. Mas ele não já tinha feito? Por que agora ele está fazendo de novo, parece? Não. Né? Com relação ao homem, você vai ver que, acho que é Gênesis 1:26, né? Façamos o homem, nossa imagem, tal. Aí lá no capítulo, acho que capítulo 2... Verso 7. Isso, aí formou Deus o homem. Peraí, mas já não tinha feito já aí? Não tinha feito. É porque o homem existe no capítulo 1, verso 26... Em Deus. Em Deus. Na mente de Deus. Na mente de Deus. É o projeto do homem. Vamos colocar aqui, né, atribuições humanas. No coração de Deus já existia. Aí no capítulo 2 ele vai trazer o físico. Ele vai tirar de dentro dele. Então o capítulo 1, versículo 26 é mais mostrando ali por que o homem existe. É mais uma razão ali. Façamos o homem, que ele tenha domínio. Eu explico da seguinte forma, pastor. Olha que interessante. Quando você compra um terreno e você vai ali construir uma casa, você pega o quê? Um engenheiro para fazer o projeto. Você vai lá na prefeitura e registra aquele projeto. A partir do momento que você registrou na planta aquele projeto daquela casa, ela já existe. Sem você ter colocado um tijolo sequer. Ela já existe a sua metragem, ela já existe os cômodos ali, ela já existe, ela está desenhada, ela está pronta. Ela só não está visível aos nossos olhos. Então, tudo que Deus criou já existia, ainda que não estivesse visível aos nossos olhos. Por exemplo, Deus cria o homem, né, forma da matéria ali, a argila, modela o homem e sopra dentro dele o que já existia, que é a vida. Quando Deus vai formar a mulher, a mesma coisa. Deus faz cair um grande sono sobre Adão e tira de dentro dele a mulher. Porque Deus só pode dar para o homem aquilo que já existe dentro dele. Assim como Deus só pode nos dar aquilo que existe dentro de Deus. Então lá em Gênesis 1:26, quando a gente façamos o homem, esse homem não é o corpo, mas é o espírito. É o espírito, já existia. Então, tanto o homem, o macho e a fêmea são homens espirituais. Sim, assim como o salmista diz que Deus já conhecia, né, o nosso corpo ainda informe. Eu vou Antes fazer que qualquer osso fosse formado, ele já conhecia. Pode. Você me deixou encabulado, já tem dia. Você não respondeu. E eu vou procurar um texto aqui que eu quero um esclarecimento desse texto. Você disse que... Lá tá. Meu Dá Deus. pra virar a câmera aqui pra ti? Não, você não. Eu vou fazer a pergunta. Olha, essa é gravada, é bom. Daí a gente corta essa parte. Mas... Não vou cortar não, essa parte vai pular. Não faça pergunta Quem tá difícil. fazendo a pergunta é o Pedro, que cuida do som. Ele tá encabulado com uma coisa. Aonde é que estava Daniel no dia em que Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostrou diante do rei? Tava prostrado, porque o Sadraque, Mesaque e Abednego foi os únicos que não se prostraram. Ele disse que no hebraico, estudando hebraico, ele aprendeu isso. Pronto, então me ensine, porque eu nunca nem falei nesse assunto, porque eu não sei, né? E é feio dizer para que Daniel estava prostrado Ou lá. só há supostas respostas sobre isso? Ou a Bíblia nos responde? Olha, a gente tem indícios dentro do contexto bíblico que a gente vai ver que quando Deus exalta, por exemplo, Daniel, né? Porque Deus exaltou Daniel ali que ele é tirado pelo rei daquela cova depois de ser livrado da boca dos leões, ele é exaltado. Ele se torna ali um príncipe dentro da Babilônia. E ali, dentro daquele texto, agora eu não vou me recordar o versículo, fala que os príncipes, eles faziam o quê? Supervisões dentro das cidades a qual o rei tinha domínio, tinha controle. Então, o que nós entendemos ali, não só eu, os rabinos, né, os judeus têm mais entendimento desse texto, né? Eu falo assim, mais entendimento porque a gente examina o texto original. Dar-se a entender, dentro desse contexto, que como Daniel era príncipe e ele tinha que supervisionar as cidades vizinhas do rei, no dia em que o rei deu aquela grande festa, né?
deu aquele grande banquete e fez aquela estátua para que todos se encurvassem diante dela, Daniel não estava presente. Tá? Essa é a primeira explicação dentro do contexto. Existe uma outra linha de pensamento judaica que acredita que aquela estátua a qual o rei mandou fazer era do próprio Daniel. Tá? Essa é uma segunda linha de pensamento. Por isso ele não se encurvou. Tá? Porque como Deus havia dado a ele as interpretações do sonho do rei, o rei procurou honrá-lo através daquela estátua. Então existem essas duas linhas de pensamento judaica. Tá? Estou trazendo linhas de pensamento judaica. A primeira, Daniel não se encurvou porque não estava presente. Era príncipe e estava supervisionando as cidades que o rei tinha domínio sobre ela. A segunda, que o rei, homenageando Daniel, fez com que todos se prostrassem diante da sua própria estátua. E ele não quis assim o fazer. Estou convencido, mas eu tenho uma pergunta para estar convencido. Não, dá uma olhada no contexto. Não, porque a última mensagem que eu preguei foi sobre isso, porque quando o rei coloca Daniel para cuidar das províncias... Ele estava cuidando acima dos príncipes. Ele supervisionava o pessoal que supervisionava os administradores. Exatamente. Essa é uma linha de pensamento mais convincente, porque até mesmo os judeus concordam que se curvar, se dobrar diante daquela estátua seria um pecado de idolatria, né? Bom, eu quero ler o Salmo 8, versículo 4 em diante. Eu tenho um negócio aqui. Você até sabe o que é, né? É assim. Bom, não sei. Foi o salmista Davi perguntando para Deus. Certo. Quando admiro teus céus, obra dos teus dedos, a lua e a estrela que ali estabeleceste, pergunto, que é o homem para que com ele te importe, o filho do homem para que venhas vê-lo, visitá-lo. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e coroaste de glória e de honra. Só que em outras traduções está falando, tu fizeste um pouco menor que Elohim. Sim. Aí eu estou lendo a King James. Aí Elohim é interpretado como anjos. Só que eu já vi alguns pastores dizendo, inclusive o pregador John J. Laker, sim, um grande evangelista, que na verdade essa tradução é: tu fizestes um pouco menor que tu mesmo, e de honra e glória o coroaste. Porque parece que não tem lógica, tu fizeste um pouco menor do que os anjos. A minha pergunta para o senhor, dentro de uma raiz hebraica, esse texto, o homem foi feito um pouco menor que os anjos ou foi feito um pouco menor que Deus? Porque há um desentendimento aí na linha interpretativa. O senhor já pensou sobre, sim, já deu uma olhada na raiz hebraica para ver o que é? Sim, o grande problema é o seguinte, a palavra Elohim, ela pode ser traduzida de algumas formas. Por exemplo, ela pode ser traduzida como deuses. Eu vou dar um exemplo, tá? Para não falar que eu estou falando heresia, né? Alguém que estiver assistindo depois vai falar, o camarada falou uma heresia. Não, foi o próprio Jesus que disse isso. Quando Jesus foi acusado de blasfêmia, os seus acusadores, os religiosos, os fariseus, diziam, mas como você disse que você é filho de Deus? Né? Como você disse que é filho de Deus? Isso é blasfêmia. O próprio Jesus declarou nos evangelhos, dizendo, mas vocês não leram o que está escrito? Vós sois deuses? Pois é. A palavra deuses lá é Elohim, porque a palavra Elohim, ela entra no plural. Tá? Então a gente pode traduzir como Deus, nós podemos traduzir como anjos, e até mesmo como um homem. Às vezes a palavra Elohim, se a gente for examinar em alguns contextos, ela faz referência a homem. Por exemplo, nesse caso, Jesus está sendo questionado porque ele diz que antes de Abraão existir, ele já era. Sim, sim. Mas você não tem nem 50 anos e viu Abraão. Ele fala, mas vocês não leram lá que vós sois deuses? Então, a gente precisa entender. Dentro desse contexto aí, eu posso interpretar da forma que o senhor aqui mencionou, sem falar que é anjos, porque ela não se encaixa a palavra anjos, né? Fosses menor do que Elohim, aí não se encaixa. Menor do que o próprio Deus. Porque ninguém é maior do que ele, e ninguém é como ele, né? Não existe ninguém maior do que Deus. Tem até um entendimento, eu já vi alguém dizer, que o ser humano não poderia ter sido feito menor do que os anjos, visto que os anjos são
ministradores de Deus em favor daqueles que hão de herdar a salvação, né? E alguém falou assim, né, que os anjos são conservos. Foi por isso que ele nunca permitiu, né, um anjo permitiu, né, a não ser o anjo do Senhor, que é Sim. o próprio Deus, nunca permitiram receber adoração, né? Sim. Tanto João quanto Daniel ia adorar, não faça isso. É que nem a questão da polêmica, né? Quando fala, por exemplo, sobre homens e anjos, né? Alguém vai dizer assim, poxa, quem foi criado primeiro? Os anjos ou o homem? Aí eu falo, olha, o meu entendimento sobre isso é que o homem foi criado primeiro do que os anjos. Isso contraria muita linha teológica, o que eu vou dizer aqui, muito teólogo vai contra. E eu fiquei curioso. Aí eu vou dizer assim, mas como que você chegou a esse entendimento? Pelo fato do hebraico? Não é só a língua. A gente pega, por exemplo, as classes angelicais, uma delas é o querubim. Você pega um querubim, quantas faces tem um querubim? Vamos lá. Não são 4 faces? Uma é face de homem. Uma é face de homem. De onde é que veio essa face? Aqui está explicado por que Deus criaria os anjos primeiro e colocaria uma face de homem em um dos anjos, dessas classes angelicais que ele criou. Então, a minha concepção é que Deus pode ter criado o homem primeiro do que os próprios anjos. Aí alguém vai dizer, mas não tem lógica, pastor Ed, se o senhor pensar dessa forma, né? Não é só eu, só que pensa. Existem teólogos e rabinos que pensam assim. Por quê? Quando se trata de eternidade, nós não temos o tempo, né? Nós não temos o cronos. Quando se fala, por exemplo, do jardim antes da queda, ali não tem cronologia, ali não tem o tempo do homem. Ali nós estamos num espaço que nós podemos chamar de eternidade. Você pode ver que o homem, antes da queda, ali não tem... Quantos anos Adão viveu no jardim? Quem sabe? Vai render esse podcast, porque eu quero entrar nesse ponto aqui. Eu acho que a gente vai ter que fazer um outro podcast para falar. Aí vai ser só Bíblia, mas deixa eu lhe falar uma coisa. Bom, rapidinho, minha esposa tá mandando mensagem aqui e sabe que ela é a minha princesa. Amém, né? tem que... Então... Mas só pode marcar outro. Não, eu não vou cortar essa parte, não. Eu vou fazer uma chamada de vídeo aqui para ela. Peraí, deixa eu virar a câmera para eu. Uma pergunta. Meu Deus. É uma pergunta que não sei se vai ter um debate agora com o Eliseu Rodrigues Sim. e coisa. No céu, no tribunal de Cristo, haverá tristeza? Meu Deus. Não, eu vi um trecho da mensagem dele. Sobre isso, só que ele estava se referindo, pelo menos foi o que eu entendi, ele estava se referindo que a tristeza não seria para os salvos, mas seria para aqueles que perderiam a salvação, na verdade, perderiam o galardão. Tipo assim, eu sou um pastor, não faço nada no reino, chegando lá, vou achar que a minha coroa é aquela coroa com as pedras preciosas e etc., e na hora não, tuas obras foram palha, feno, foi queimado, sim, não tem nada. Aí a pessoa fica triste. Foi meio que isso que eu entendi do Eliseu Rodrigues. É que eu não ouvi, né? Difícil, é complicado que eu não... Eu peguei um corte, né, do TikTok do pastor Abílio Santana falando, mas eu não cheguei a ouvir o Eliseu. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo, Apocalipse capítulo 5. Quando João ele é arrebatado em espírito, a Bíblia diz que quando ele chega diante do trono, daquele que estava sentado, que tinha um livro, né, selado por dentro e por fora, que ninguém podia abrir, ninguém podia ler, ninguém podia olhar para aquele livro, ele diz assim, eu, João, chorava muito. Sim. Né? São atribuições humanas, mas aonde João está? Eu não sei. Ele está diante do trono, ele está chorando. O choro dele ali... Talvez não seja de tristeza, mas seja de desespero. Poxa, se o livro está fechado, né? O livro está fechado, selado. E aí o que acontece? É interessante porque a Bíblia ela tem alguns enigmas. Um deles nesse texto não é o choro de João. Eu vou trazer aqui para os ouvintes, isso aqui já vai render muito. É que João declara, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era digno de abrir o livro, de ler o livro e de olhar para ele. Aí a pergunta que eu faço é, onde estava Jesus se ele não encontrou ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra? A resposta fica pro próximo, que a gente vai não vai render muito. Eu quero voltar e a gente vai botar uma vírgula, mas eu quero voltar num ponto aqui. Sim.
Eu li uma vez em um livro que tentava explicar tipo assim, se Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão e Eva, depois que Caim matou Abel, foi, encontrou uma cidade e de onde vieram esse povo? E com quem ele casou? Tá. Não, pois é, esse é o ponto, mas eu quero trazer esse entendimento que eu li nesse livro. E ele explicava assim, ele dizia assim, o seguinte, não dá para mensurar o tempo e nem o que aconteceu entre Adão encontrando Eva e Adão caindo juntamente com Eva. Entre esse tempo que ele foi apresentado para Eva ou vice-versa, até o momento da queda, poderia ter passado milhares de anos. Outro ponto, aí ele colocou assim no livro, os primeiros dias da humanidade e os dias que Adão viveu não eram dias literais, como os nossos dias de 24 horas, mas eram dias da eternidade. Ou seja, nesses dias nem tem noite, são tardes e manhãs. É isso que diz Apocalipse. Tarde, manhã, primeiro dia. Tardes e manhã, segundo dia. Aí ele coloca assim, isso quer dizer que Deus não fez a terra em 7 dias literais, ou seja, numa semana, mas ele fez em 7 dias da eternidade. Por exemplo, eternidade não é um tempo infinito. Eternidade é como o tempo de Deus é medido. E, de acordo com o que diz lá em Pedro, acho que é 2 Pedro, um dia da eternidade é como 1000 anos para nós, no nosso Cronos. Uhum. Isso, de certa forma, explicou muita coisa na minha cabeça. Por exemplo, a Era do Gelo explicou os dinossauros, Sim. explicou a evolução, explicou os carbono 14 da vida. Isso explicou muita coisa. Eu digo, uau, então a Terra não foi feita em 7 dias, mas foi em 7.000 anos. Adão não viveu um dia. Aí quando Deus disse assim, aí esse é o ponto do livro, né? Ele diz assim, quando Deus disse, olha, no dia que tu comer, tu vai morrer, ele não estava, e de fato Adão não passou 2 dias vivo, porque o dia que Deus se referia era o dia da eternidade, que é 1000 anos do nosso tempo. Por isso que na contagem da vida de Adão, ele viveu 930 anos, né? Exatamente. Ou seja, não viveu um dia da eternidade, ele morreu no mesmo dia que ele morreu. Aí eu disse, rapaz, você é maluco, mas faz sentido. E outra coisa, para esclarecer mais ainda... Não, aí o que é que o senhor fala sobre isso? Porque... Sim, o Gênesis 4, por exemplo, quando fala passado um tempo, veio Abel, né? Esse tempo era tão grande, se a gente for colocar de forma cronológica, que quando fala passou um tempo, veio Abel apresentar uma oferta ao Senhor e também veio Caim, esse tempo pode demorado anos, porque eles já eram adultos quando fizeram isso, não eram crianças. Sim. Aí, como se explica isso? Se a gente pegar a morte de Abel, ali, o homicídio de Caim, e ele vai para uma outra cidade se casar, se Adão Adão viveu 930 anos, cronologicamente falando, isso não sou eu que estou falando, os estudiosos, diz que passou esse período da morte de Abel, a fuga de Caim para outra cidade, e chegar a se casar quase 600 anos. Isso significa o quê? Que Adão e Eva tiveram outros filhos. Meus filhos. Nesse tempo ele poderia ter casado com uma neta de Adão, uma sobrinha distante, Sim. encontrada. Então, ali não tem problema nenhum. Cronologicamente se explica isso. Como ele encontra uma mulher que a gente acha, lendo o texto, que ele mata Abel e já vai e se casa no mesmo dia com a mulher. A gente pensa que no outro dia ele já matou Abel. No dia que tiver a treta hoje, amanhã matou. E no outro dia já se casou com outra mulher? Não é isso. E como que o senhor entende, e pra gente fechar, essa questão lá dos dias da eternidade que eu li nesse livro? Eu nunca preguei isso, mas faz sentido. Olha, eu até acho legal, mas eu não entendo dessa forma. A gente precisa entender que quando Gênesis foi escrito, ele foi escrito por Moisés. Sim. E logo depois que Moisés recebeu o quê? A lei, né? Os 613 mandamentos, enfim, as leis que foram escritas em tábuas.
E entre as leis estava o quê? A lei que foi dada ao povo judeu, o Shabat. Então, da onde Moisés teve essa ideia de dizer que a terra, por exemplo, foi criada em 7 dias, né? Deus criou, no 7º descansou. Baseado na lei. Baseado na lei, na revelação que ele recebeu no Monte Sinai. Quando se trata, por exemplo, de eternidade, a eternidade ela não pode ser comparada de maneira nenhuma com o Cronos, com o tempo. Então, por exemplo, quando nós pegamos lá e diz um dia para o Senhor é como 1000 anos, é uma comparação, é como. Não significa que um dia seja 1000 anos. Um dia para o Senhor pode ser 10 milhões de anos. Trilhões de anos. Tanto que a palavra como aparece antes. Como é uma definição de comparação. Eu posso comparar que um dia para o Senhor é como 1000 anos, mas pode ser como milhões. Assim como Jesus usou para Pedro, quantas vezes eu devo perdoar? Aí Jesus olhou para ele, 70 vezes 7. Aí o camarada diz, eu vou colocar aqui 490 e a hora que terminar isso aqui eu não perdoo mais ninguém. Mas Jesus não está falando do número. Jesus está dizendo, você tem que perdoar quantas vezes for necessário. É como se fosse um dito popular. Eu ouvi uma vez alguém dizendo que aquilo que Jacó falou para Labão sobre o tempo que ele mudou o salário dele, né? Tipo assim, eu trabalhei para você esse tempo todo aí, você mudou meu salário 10 vezes. 10 vezes. Mas só que não é que seja 10 vezes, é como um dito popular que a gente usa. Você não cumpre com a sua palavra. Exatamente. Você não cumpre com a sua palavra. Toda vez que eu vou aqui, você muda o negócio. Exatamente, porque a eternidade, como se define a eternidade? Olha só, isso aqui é muito forte que eu vou dizer, né, no podcast. A eternidade a gente precisa entender, ela não tem passado e não tem futuro. Meu Deus. Por isso que Deus sabe, pastor, o que o senhor vai viver daqui a 10 anos. Porque a eternidade ela é baseada naquilo que nós chamamos de presente. O que você vai viver daqui a 10 anos está acontecendo diante dos olhos do Senhor agora. Porque para Deus não existe futuro. Meu Deus. E não existe passado. Eternidade é o presente. É por isso que ninguém morre. Porque na eternidade ninguém envelhece. Na eternidade ninguém tem ansiedade pelo amanhã. Tanto porque a Bíblia fala sobre isso, que nós devemos lançar a nossa ansiedade diante do Senhor. Porque a ansiedade nada mais é do que o desejo pelo amanhã, o desejo pelo futuro, a expectativa do amanhã. Sim. É por isso que o escritor aos Hebreus, e eu explico a eternidade dessa forma, ele vai dizer que Jesus é o mesmo de ontem, aí é passado. O mesmo de hoje, só que quando ele vai falar amanhã, o Espírito Santo não deixa. O Espírito Santo não pode deixar ele falar amanhã, porque se falar que é amanhã, aí a gente tem que definir um Cristo que foi ontem, que foi hoje, que vai ser amanhã, mas depois da manhã ele deixa de existir. Aí o escritor aos Hebreus vai dizer, ele é o mesmo de ontem, porque ele viveu. Ele é o mesmo de hoje, porque ele está vivo em nós. Mas ele não é o mesmo de amanhã, ele é o mesmo eternamente, porque para ele não vai existir futuro, o futuro é ele mesmo, é a eternidade. É o mesmo eternamente. Eternamente, quer dizer, ele não tem futuro mais, ele não tem passado mais. E depois do eternamente, por mais que esteja muito bom, vem o amém. O amém. Amém. Vem o amém. Ederson, pastor Ederson, amém. Que alegria te receber aqui. Obrigado. Que bate-papo construtivo, muito bom. Obrigado. Cheio de resposta, mas com muitas interrogações. E isso me lembra já de deixar um convite para um próximo bate-papo. Será a gente uma falar honra. só de Bíblia. Só de Bíblia. Baseado no hebraico e eu não sabendo nada, ele perguntando as dúvidas a fim de esclarecer. Será uma honra. Tá. Muito obrigado, de verdade. Deus abençoe muito sua vida nessa nova empreitada agora como esposo. Sim. Né? E que Deus ele venha te surpreender em todos os teus caminhos, nas decisões que forem tomadas, sejam todas direcionadas pelo Senhor. Amém. A sua esposa que está ali, você quer vir aqui rapidinho? Não. Ela é intercessora. Ela é. Ela é intercessora. Igual a minha esposa é intercessora do casal. Mas que benção. Posso agradecer, fazer minhas considerações? Isso mesmo, ia pedir para você agradecer. Faça a consideração final, deixa o número de contato para que as pessoas que passaram a te conhecer, quiser te convidar, fique à vontade. Tá. Primeiramente, né, pastor, meu agradecimento, né, ao podcast De Leão Cast, né? Agradecer aí o nosso irmão que está na transmissão aí, né, os orientando, a minha esposa, meu agradecimento, que Deus abençoe.
aos que vão assistir, meu muito obrigado. E deixar aqui, né, meu contato, quem quiser seguir a gente no Instagram, tá lá pastor_Ederson Silva. Nosso contato, quem quiser nos convidar para pregar, dar um testemunho, dar uma palestra, seminários, é 43, né, 99914-9333, 99914-9333, prefixo 43. E o meu agradecimento, que Deus abençoe, vai ser uma honra voltar aqui para a gente falar de hebraico, de Bíblia, né? Hoje eu fui pego de surpresa, né? E agradecer a Deus, né? É o meu primeiro convite em um podcast, olha. Que legal. Isso aí eu vou carregar daqui uns anos, né? Se eu for em outros, eu vou dizer, não, o primeiro foi aqui no The Leão Cast, né? Essa honra, essa oportunidade de participar de um podcast. Que Deus abençoe, pastor, muito obrigado. Agradecer o nosso irmão lá da ambulância, eu conheci, né? O Josemar. O Josemar, depois que você assistir, Deus abençoe, top, obrigado, estou muito feliz de estar aqui, Deus abençoe a todos. Essa é a minha consideração final, que Deus possa dar uma semana abençoada a todos, né? Um fim de ano, estamos chegando aí, no final de 2024, e orem por mim, né? Para que eu possa me restaurar aqui da coluna, não precisar passar por essa cirurgia de hérnia de disco, mas vai ser uma honra estar aqui novamente. Deus abençoe. Amém. Só para colocar rapidinho aqui, como foi para que o pastor Ederson estivesse hoje no podcast. Vira para mim aqui. Tá em minha câmera? Pronto. Porque eu vou cortar essa parte para que as pessoas possam ver essa parte. Como aconteceu? O Ederson, ele passou mal da coluna. Então, o Josemar, que é um membro lá da igreja que eu faço parte, ele foi buscar o Ederson na ambulância. E o Ederson estava com a dor na coluna, indo de ambulância para o hospital, e começou a evangelizar as pessoas na ambulância, e evangelizou o Josemar, que é cristão, coincidentemente é cristão. E o Josemar ficou impressionado com isso, trocou o telefone dele e me mandou mensagem: pastor, eu acabei de conversar com um rapaz aqui e contou um pouco da sua história, e ele é crente, e eu acho que seria muito bom se eu levar ele no podcast para bater um papo. E tá aqui, né? Tá doente, com a coluna doente, na hérnia de disco atacada, e tá evangelizando. Meu Deus do céu, isso aí que é trabalhar enquanto é tempo. Amém. A gente não pode desperdiçar nenhuma oportunidade. Nenhuma oportunidade. Dito isso, muito obrigado a vocês que acompanharam a gente aqui no podcast. E se você não é inscrito, inscreve logo, aciona o sininho. E eu sei que se você acompanhou todo esse podcast, não tem como você não dar o like, porque foi um papo muito bom, muito gostoso, de muito aprendizado. Tá aí o telefone do pastor Ederson, você que é um pastor, alguém de alguma igreja e o empresário deseja convidá-lo, só manda uma mensagem aí, ou pesquisa lá no Instagram e manda uma mensagem lá pelo Instagram também, né, que pode estar entrando em contato com você. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Pastor Ederson, despeça a gente com uma oração abençoando a gente e os nossos seguidores. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça por esse momento, por essa oportunidade. Abençoa cada um que está dentro desse podcast, Senhor. Desde os nossos irmãos que aqui estão na direção, aqueles que vão assistir pela internet, pelas redes sociais. Que seja um fim de ano abençoado, Pai, para esta pessoa, para esta família. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre esta casa, trazendo paz, alegria, saúde, proteção, Senhor. É o que eu peço em nome de Jesus Cristo. Que o teu nome seja glorificado e exaltado sobre cada um de nós, para a tua glória. Amém. Amém.